pessoal, olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Herbert Nunes. Esse aqui é o nosso papo semanal do Combina com Cerveja, que a gente traz boas histórias, pessoas inteligentes, pessoas instigantes, pessoas inspiradoras para trocar ideia com a gente. A gente sempre tem cervejinha legal, tirar gosto legal. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que é muito especial, que é uma das mentes mais brilhantes que existe nesse país, e que é amigo meu, particular, de longa data. Então, meu amigo Alberto Delisola, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Herbert. Cara, eu tô felizão de estar aqui por vários motivos, né? É, Primeiro, por ver a sua guinada na sua carreira aí, que deu uma loucura, né? E uma você loucura. buscou sua paixão, que era a cerveja. E segundo, é que é uma das poucas vezes que eu tenho a oportunidade de, É, num programa de televisão ou no podcast, conversar com alguém que me conhece de verdade. isso é verdade. Porque as pessoas me chamam, e eu, claro, pode continuar chamando, viu? Eu continuo indo. Só que as pessoas me chamam baseado na persona que eu tenho como Sim, professor, como sim. O seu acadêmico. trabalho. E a gente se conhece há décadas. Desde 1990. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Nós estudamos juntos no antigo primeiro grau, que hoje eles chamam de ensino fundamental, né? Então a gente teve aí anos e E anos de sabe o que eu fico convivência. pensando sobre isso? Ah, Já viu De Volta ao Futuro, né? aham. A distância que a gente tem para a época que a gente se conheceu, em 1990, é a mesma do Marty McFly É mesmo? em relação à época que ele foi com os pais dele Que nos anos ele- 50. Porque Aham. ele viajou nos anos 50 e É depois chegou verdade. pros anos 80. É. E naquela época a gente pensava, nossa, que negócio longe, né? É. E é o que a gente viveu, Não, cara. essa ideia de distância é uma coisa muito louca, porque aquela história de cada ano ficar mais curto também, quer dizer, cada ano representa menos na sua vida. Isso é uma parada muito louca também. Então a gente tá nesse zelo. Outro dia eu tava estudando um negócio de dinossauros com meu filho. Aí, Criança adora, né? adora, Adora. adora Mas isso. dinossauro é legal demais. E aí ele tava olhando que entre duas espécies de dinossauro, tem uma delas, que eu não vou lembrar agora qual que ela tá muito mais perto da gente do que da Sim, outra espécie. sim. E todo mundo acha que os dinossauros conviveram juntos. Então esse É. paradoxo de tempo é uma parada meio louca. Olha só, eu tava combinando com você de você vir aqui, e aí você falou comigo sobre o seu paladar. Como é Eu que é? tenho um paladar infantil. Ou seja, É, eu vou beber bebida alcoólica, a marula. Eu vou beber, por licor, exemplo, o licor. Pô, já entendeu. Já entendeu. docinho. Geralmente eu vou beber bebidas que são muito doces e perigosas. Isso é verdade, É, são mais hidromel eu perigosas do que isso gosto. aqui. Você Inclusive, gosta de hidromel? eu gosto de hidromel. Eu já vi você bebendo hidromel em um programa que eu não vou lembrar qual, mas eu já vi você Foi bebendo. no Flow eu bebi hidromel várias vezes. É, Todas as vezes que eu estava lá no Flow, eu bebi eles tinham um hidromel. hidromel que patrocinava eles. Na Tava muito verdade, bom. o hidromel é do Flow. Ah, entendi. Eles começaram a. Eles gostavam tanto de um hidromel que eles compravam que eles ficavam pros caras, olha, é o seguinte. Vamos falar desse negócio toda semana? Vão. Então, cara, a sociedade aí. Ah, entendi. Aí eles viraram donos do hidromel. Legal. Agora, Pega um pouco. cerveja, geralmente eu faço uma cara bem constrangedora quando eu bebo. Então, aí o que acontece? Isso aqui é uma bebida que se chama Radler. Essa aqui particularmente chama Lemon Radler. Na Alemanha, eles têm o hábito de colocar laranja em cerveja de trigo. E mais ao norte, eles colocam laranja em outras cervejas, laranja e limão em outras cervejas também, principalmente na época do verão. E aí isso aqui acabou virando uma bebida específica. Lá nos anos 1920, um cara que tinha um bar lá na Baviera pegou uma cerveja, tinha uns ciclistas parando lá no boteco dele, os caras estavam com sede para hidratar os caras, ele botou suco de laranja na cerveja e serviu pros caras, o trem ficou famoso. Acho que, se não me engano, Radler é ciclista em alemão. Então, em homenagem a esses caras, criou-se essa bebida que ficou famosa. Eu já ouvi falar muito, ela tá chegando muito no Brasil agora. Eu não tinha experimentado até hoje, Olha então só, você que tá me assistindo vou experimentar e com que é você. dono dessa marca, se eu fizer cara feia, não é nada pessoal. Não me processa. Não é nada pessoal. Isso aqui não é patrocinado. Essa aqui é da Paulaner, que é uma cervejaria muito tradicional da Alemanha. E eles fazem essa bebida muito lá e agora tá chegando aqui. Ou seja, olha só, então agradeço aí a quem tá trazendo, os patrocinadores. Vamos ver se eu gosto e se o Vamos ver Alberto primeiro gosta. você, e você vai ver também. Já cheira, começou com a frescura. Já cheira, sentir notas, Não, notas de limão. é só pra ver se não tá estragado. Ai, beleza. Não, mas tem um cheirinho muito bom parece refrigerante. Pode beber que você vai gostar. Olha, olha aí. Pode beber que não vai fazer cara feia. Tenho certeza que não vai fazer cara feia. É bom. É bom, pro paladar infantil é bom. Pra quem gosta de cerveja mais intensa, imagino que É. não.
Não, é refrescante, não parece cerveja, parece um tônicozinho, parece um drink. Tem um gostinho de cerveja lá no fundo. Muito longe, né? Tipo, na distância que eu acho que é mais adequada. Inclusive, bem longe. É? Ah, que bom. Me lembrou uma bebida que eu até comentei com você nos bastidores, que era... Eu tava viajando com minha mulher É. e a gente tava na Áustria. E aí ela viu uma cerveja, experimentou que era de gengibre. Não sei o que é de gengibre. Aham. Mas tava tipo, é tipo isso aqui. Ela falou, nossa, que negócio horrível, parece um refrigerante. Pensei, pô, devo gostar. Aí eu bebi e foi tipo isso. Você sentiu o cheiro, assim, tipo aqui, a refrescância que a gente tem do limão. E a cerveja a uns 3 km de distância. Docinho. Docinho. Adocicado, pra quem quiser experimentar, vale a pena. Ó, patrocinador, olha só, então. É o seguinte, Esse cara é bom o nisso. meu esse cara é bom nisso. paladar infantil aprovou. Não Aprovou. sei se isso é bom ou ruim, mas eu achei bem gostoso, achei bem gostoso. Legal demais. Velho, vamos contar a sua história. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Pô, vamos ver se eu vou responder, né? Quando eu te conheci, você tinha outro sobrenome? Você Tinha. mudou de nome. Como é que é Mudei. essa história aí? Isso é Você engraçado. descobriu o seu sobrenome antigo? Foi, mais ou menos. O que aconteceu? Minha história vai ter momentos de ida e volta, mas teve um momento que eu me tornei campeão de memória. Eu vou Sim. começar a fazer demonstrações de memorização. E aí eu fui entrevistado pela revista Veja. Aham. E meu nome era Alberto Medeiros. É Rezende? Alberto Rezende Rezende Medeiros. Medeiros. Só que Minha eu falei memória na tá boa. Veja. Tá bom. É Herbert Ávila Nunes. Aí, também lembra. A chamada, fi, vários anos da chamada, não tem como a gente esquecer, né? E aí aconteceu, eu comecei a fazer demonstrações de memória. E aí, devido a essas demonstrações, eu dei uma entrevista para a CBN, para Heródoto Barbeiro, e uma entrevista para a revista Veja. E aí é curioso que é o seguinte, como que surgiram essas entrevistas? Aham. Eu já era muito bom, já conseguia fazer demonstração de memória. E eu falei assim, quer saber? Eu tenho que ser conhecido. Porque eu fazia, por exemplo, a memorização de um baralho na hora em 40 segundos. E eu sabia que isso era um dos melhores índices do mundo. Aham. Só que ninguém me conhecia. Eu era totalmente Entendi. desconhecido, né? Aí o que aconteceu? Eu entrei na época no portal, tinha, não sei se você lembra, o UOL, que você entrava, e aí tinha lá jornais, aí tinha todos os jornais do Tinha todos- Brasil. aham, sim, né? Aí o que aconteceu? Eu sabendo do que eu sabia, do que eu tinha capacidade de fazer, eu mandei um e-mail para todos os veículos de comunicação do Brasil, Entendi. falando que eu estava prestes a participar de campeonatos mundiais de memória devido à minha Uhum. capacidade de memória. Cara, eu mandei 2.500 e-mails. Eu fiquei num Caramba. dia, no Ctrl+C mandando, Nossa. mandando o dia inteiro. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Só recebi 2 respostas. Caramba. A da Veja e a da CBN. Pelo menos foram veículos bons, né? Pois é. E aí, a CBN, o Palito, que era diretor do Luciano Huck, que estava buscando uma atração diferente, Aham. ouviu. E pá, vou chamar esse cara. E aí, mas aí, quando eu dei entrevista na Veja, coloquei Alberto Medeiros. Que eu tinha escolhido o sobrenome, vai ser o Medeiros. Aham. Alberto Medeiros. Eu descobri que tinha uma porrada de Alberto Medeiros. Tinha um monte. Eu não ia achar Muito esse negócio de comum. jeito nenhum, que era muito comum. Uhum. E na CBN é a mesma coisa. Falei, cara, eu tenho que mudar de nome. Tem que arranjar um nome diferente. Aí eu pensei, vou inventar um nome. Impactante. Vou inventar um tal. nome. Aí eu lembrei, quando eu tava nessa ideia de mudar de nome, que a minha avó chamava Guiomar Delísola. Uhum. O que acontece? Ela chamava Guiomar Sua avó Delísola materna ou paterna? materna. Materna. Ela chamava Guiomar Delísola. E, quando a mulher casava, a mulher não passava o sobrenome pra frente. Sim, Só passava o do marido. sim. Aí passou o Rezende pra minha mãe, que passou pra mim. Falei, quer saber? Eu não sou mais Alberto Rezende, nem Alberto Medeiros. Você é Alberto Delísola. E eu descrevi Alberto Delísola no Google, entre aspas. Apareceu 0. Pô, demorou. Pronto, é isso aí, tá escolhido. Tá escolhido. Aí, quando eu cheguei no Luciano Huck, já falei que era Alberto Delísola. E essa é a parte interessante, porque foi por conta disso que eu conheci a minha mulher, porque eu não a conhecia. Uhum. Você fez um comentário bem pejorativo em relação à minha pessoa. Pejorativo, não. O que você disse em relação à minha mulher? Nós estávamos falando da sociedade em geral e você falou que sua mulher é muito bonita. Eu falei, Que ela realmente, é muito gata. Muito realmente linda ela é mesmo. bonita, ela é muito bonita pra você. hein? Exatamente. Aí eu, Alberto, sua mulher é gata demais pra você. Pô, eu também acho. Não, mas entenda isso como um elogio. Beleza, eu vou entender como elogio. Agora, como que foi essa conexão? Minha mulher se chama Valéria Delísola. Ah, Por quê? O pai dela é irmão da minha avó.
Caramba. Aí o que aconteceu? Quando eu apareci no Luciano Huck, os Delislo... Quem que é esse Quem Delislo? que é esse Delisco? Que eu nunca ouvi falar Eu dele. nunca ouvi falar dele. Com quem que ele casou pra entrar na família? Exatamente, de onde que veio esse Delislo? E a minha mulher tava, coincidentemente, organizando encontros dos primos Delislo que não se conheciam. Ah, que Aí legal, já tinha cara. tido um encontro, ia ter um segundo. Aí um primo meu, Daniel, um abraço pro Daniel Riquetti, ele falou assim, Alberto, minha mãe tá me enchendo o saco pra ir em encontros Delislo, que são os tios Uhum. da família da mãe dele. São tios da minha mãe. Eu falei, então vão. E aí, eu encontrei minha mulher. Olha só. Ela é minha prima de segundo grau. Porque ela é prima da minha mãe. Porque Sim. o pai dela, Terceiro apesar grau, né? de ela ser mais nova que eu, Aham. ela é de uma geração anterior. Entendi. Porque o pai dela é irmão da minha O avó. pai dela. Entendi. Seria, teoricamente, da geração da sua mãe. Ela seria da geração da minha mãe. Entendi. Mas como ela é das mais novas e o pai dela teve muitos filhos, Aham. aí acabou que eu sou mais velho que ela e eu a conheci por conta de eu ter mudado meu nome. Olha que legal. Foi interessante e aí eu decidi virar Alberto Delislo, apesar de ninguém acertar o sobrenome. Mas esses são os não é ossos tão do difícil, ofício, É né? mais fácil. Eu mudei o meu perfil no Instagram pra combinar com cerveja, porque ninguém acertava meu nome. Porque meu nome tem H no início, H no final, TH. Não sei. O problema que eu vejo é que tem várias alterações. Tem Herbert, Elbert. Elbert, Eu não sei o porque o Elbert, que eu menos gosto é o tal do Elbert. Quando põe um L no meio, fica um trem. Elbert. Aí fica feio. Pois é, mas enfim. Aí acabou que eu me tornei Alberto Delisla e aí eu tenho me apresentado assim. Bacana demais. E é bem curioso isso, né? Porque uma coisa que eu fui pensando, Hum. pequenas decisões que você faz na sua vida, às vezes, cotidianas, podem estar alterando sua vida para sempre. Por exemplo, tô casado com a mulher mais linda do mundo. Gata, inteligente. Aliás, ela foi lá no programa da 98 aquele dia, você viu? Foi com o pai dela. E quando eu decidi ir no encontro, Uhum. era uma decisão casual, cara. Chegou assim, vão lá no negócio? Pô, Nada. vão. E a quantidade de decisões desse tamanhozinho que a gente toma ao longo do dia e que verdade. pode mudar a nossa vida para sempre, a gente não imagina. É aquela ideia do efeito borboleta, né, velho? Pois é, por exemplo, a gente tá aqui agora. Você trabalhava na Petrobras. Isso. Isso que não tem nada a ver com isso aqui. Tem nada a ver com isso. Só que teve algumas pequenas decisões, às Que vezes. aconteceram Um ali. dia que você quer saber, eu gosto de cerveja, eu vou experimentar uma cerveja. E aí você vai ver, cara, você tá num caminho totalmente distinto por conta de pequenas decisões. Aí, Eu acho assustador aproveitando isso, então eu quero que você me conta, que você conta pra galera, todo mundo, porque a gente perdeu o contato durante muitos anos, mas eu lembro que das últimas vezes que a gente teve contato há anos atrás, você era da área de ciências de computação, essas coisas. E como que você foi parar na memória, porque você é psicólogo também, né? Sou formado em psicologia. Como é que você foi pra essa área, assim? De onde que veio isso? Foi alguma coisa, assim, que aconteceu do nada também? Como é que você chegou nisso? Foi, cara, a história é a seguinte. Porque você era muito inteligente. Na nossa época, na escola, você era um dos melhores alunos, você tinha uma memória muito boa, você sabia a matéria, você só tirava nota boa e tal. E aí? Aconteceu, né? Cara, tem uma coisa interessante, que é a seguinte. Tem um pesquisador, na verdade, um psicólogo, que foi um dos mais importantes de todos os tempos, chamado Abraham Maslow. Uhum. Ele começava as aulas dele perguntando o seguinte. E é algo que eu vou te perguntar agora. Perguntar pra quem tá nos assistindo aí também. Deixar, na verdade, nosso amigo da mesa louco, a cada hora olha pra um lado. Só pra ele ficar editando lá o tempo todo, mudando a câmera. Mas o que acontece é o seguinte. Abraham Maslow perguntava o seguinte. Herbert, por que você tá aqui hoje? Se você pensasse em todas as pequenas decisões que você tomou para sentar onde você está hoje, quantas que você genuinamente escolheu e quantas ações que não foram você que escolheu e que você está seguindo simplesmente só reagindo. por estar reagindo ao mundo terrível. Eu tenho certeza que é o motivo que eu estou feliz de estar aqui agora, que 100% das ações que foi feita para você estar sentado aqui agora, e as minhas também, é porque eu quis. E é porque você quis. Só que... Mesmo que você não tenha consciência disso. Sim, mas eu penso o seguinte. A gente frequentemente vive uma vida que não é nossa. Sim. E Abraham Maslow falava de autenticidade. É falar de
Por que você está fazendo isso? Eu tenho certeza absoluta que, assim como eu que decidi virar campeão de memória, não foi para agradar a minha família. Aham. Aliás, se você chega em casa e fala, olha, é o seguinte, eu vou largar esse negócio todo e vou ser campeão de memória. Não é uma mensagem Que vai ser legal. que vai ser legal. E eu imagino que você, que tá se transformando aí nessa grande figura aí, nesse influenciador de cerveja, é uma decisão que você toma apesar das pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive pessoas que nos amam, Aham. nossos pais, por exemplo, frequentemente vão ficar preocupados com coisas chamadas segurança, estabilidade. Sim, Só que sim. a gente sabe que são decisões autênticas. Então, o primeiro ponto é que a minha mudança teve a ver com a autenticidade. Eu tive uma coisa muito doida que era o seguinte: eu nunca soube o que eu ia fazer da vida. Aham. Porque meu pai me ensinou um negócio errado, eu já cobrei dele várias vezes. Ele falava o seguinte: se você for bom aluno, as coisas se resolvem. Isso é uma mentira. Isso não é assim. Cara, aquelas notas lá de matemática lá que eu tirava alta, não serve pra porra nenhuma. Aquilo é uma bobagem, uma bobagem. Não que o estudo não seja importante, mas essa valoração que a gente dava de nota, de enfim, Sim, sim. a gente preocupava mais com a nota do que com o conhecimento, sabe? Tem que aprender mesmo. De aprender mesmo. E aí, meu pai falava assim: se você for bom aluno, vai dar tudo certo. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano, pô, tem que fazer o vestibular. Aí eu tava no Pitágoras. E lá tinha que escolher, né? Esse negócio de, Aham. qual área que você vai Qual querer. área? Cara, eu não faço ideia. E eu acho que quem tá nos assistindo aí, se você tem 17, 18, 19 anos, você não faz ideia também, não. As pessoas fingem que a gente tem capacidade de E não tá escolher. errado nisso também, não. Ué. Porque eu acredito que a gente toma algumas decisões na vida muito novo, muito imaturo também. Claro. Inclusive, eu vou falar sobre isso. A gente não tem condição de ter certeza que a gente quer pra vida com 17, 18 anos, cara. Pois é. Não tem. Zero. E o interessante é que, aí eu falei, quer saber? Eu vou pra medicina. Porque os bons alunos fazem medicina. E eu vou ser visto como um bom aluno. Aham. Aí, cara. Aí eu comecei a ver como seria vida de médico. Falei, pô, cara. Eu não gosto de você gosta disso, não. E não sei se você. Não, você não vai lembrar disso, não. Eu tinha muito envolvimento com o computador. Desde sempre. Eu lembro de videogame. Videogame sempre foi. Eu tenho uma imagem assim muito clara na minha mente que o cara que conhecia de videogame, de jogo novo, era você. Pois é. E quando eu tinha 16 anos, não, eu tinha já 19, eu já tinha 19 anos, inclusive, eu já hackeava jogos de Super Nintendo. Ou seja, quando eu tinha meus 16, eu já mexia com programação, eu já tinha noção de Tinha uma programação, boa. Aham. eu já sabia, quando eu tinha 14, 15 anos, eu já sabia abrir uma máquina de computador, trocar peça. Eu era o sobrinho que consertava o Eu computador. lembro de uma coisa interessante. Bem no começo, o seu pai, vocês compraram umas peças de fora do Brasil, você montou o computador. É, Ninguém tinha computador. tinha. Você foi uma das primeiras pessoas, sei lá, de Porque BH. foi em a gente comprou, cara, em 1991, um PC XT, cara. E não existia ele Tinha pronto. aqui, A gente montou aquele negócio. E, cara, eu naquela época eu já tava entendendo de Você hardware. tinha 12 anos de idade. Eu já sabia mexer no hardware, já tinha queimado um monte de placa. Aí meu pai chegou assim, você queimou o negócio? Eu falei, olha só, eu já descobri como não fazer. Aí é claro que ele não levou muito a bem no início, não. Mas aí aconteceu, eu tava envolvido com computação, quer saber, não vou fazer medicina, não. Aí eu continuei na turma de biológicas, vou fazer vestibular para computação. Aham. E eu fiz vestibular para computação e fiz vestibular para matemática pura na UFMG. Sou cara das exatas, sempre gostei disso e tal. Aí, cara, quando eu tava com uns 24 anos, fazendo um curso, fazendo outro, Você fazendo os dois ao mesmo os tempo. dois ao mesmo tempo, você sabe que treta que é. Puxado. E eu tava fazendo bacharelado em matemática, cara. Aí tinha aquelas matemáticas que eram variável complexa, Aham. tinha geometria descritiva, tinham várias coisas assim que eu falei, cara, pra quê, né? Meio sem objetivo. Uma meio- coisa que eu não me Aquela conectava. coisa de séries. Aqui tem de séries. Aqui Pois um é, absurdo. aí o que acontece? Séries de cálculo 2, né? A gente vê esse negócio É. de séries de Fourier, não sei o quê. Nossa, aquilo é muito chato. E o mais loucura é o seguinte, que aí que eu comecei a ganhar dinheiro, porque eu vi que eles pagavam bem aula particular de cálculo. Ah, demorou, filho. Agora. Aí agora, aí eu comecei a dar uma particular, eu comecei a dar um muito cedo por conta disso. Aham. Sempre capitalizando na dificuldade e o sofrimento das outras pessoas em relação à matemática, lógico. Aí o que aconteceu, cara? Tava lá e fazendo exercício do tipo, tem uma folha, essa folha tá voando, tem tantas bactérias reproduzindo uma taxa tal, ela tá se movendo de acordo com uma elipse tal, que tem tal rotação.
e tem chuva, tem não sei o quê, e ela vai cair no chão. Quantas bactérias vão ter quando ela cair no chão? Foda-se. Quem se importa com isso, cara? Que pergunta mais sem sentido. E o pior é o seguinte, eu comecei também a mexer na programação, eu percebi que no momento que virou estudo mesmo, eu comecei a detestar aquilo. Era legal quando eu tinha 16 Quando anos. era diversão pra você, né? Quando eu tinha 16 anos, cara, era legal demais. sentido. Quando eu tinha 19, uma coisa que pouca gente sabe, eu participei de um grupo de hacking. Chamava CBT, Central Brasileiro de Traduções. E a gente hackeava jogos de Super Nintendo, RPGs, e colocava gratuitamente na internet para as pessoas usarem emulador. E o engraçado é que meu nome era Sonix. E recentemente, né, sei lá, um ano atrás, alguém chegou e disse, nossa, Alberto, sou seu fã. Ai, que legal, que você gosta do meu trabalho. Você não tá entendendo. Eu sei que você é o Sonix. Aí eu respondi, nossa, tipo o Obi-Wan Kenobi, sabe? Nossa, há tanto tempo que eu não escuto isso. E aí aquilo ficou de um jeito, cara, que eu não queria saber mais daquilo. E aí um dia, teve uma coisa que mudou minha vida pra sempre. Que foi o seguinte. Eu vi que tinha um inglês, Dominic O'Brien, que viajava o mundo. Ele tinha escrito um best-seller, Como Ter uma Boa Memória. E ele memorizava o baralho em 40 segundos. E sabia fazer as datas, enfim. Por exemplo, qual que é o seu aniversário? 6 de abril. Meu aniversário é 6 de abril. Você nasceu em que ano? 80. Você nasceu no domingo. Nasci no domingo. Foi em Belo Horizonte? Não. Foi aonde? Em Contagem. Contagem? Pancadas de chuva às 20 horas. Eu vou ter que procurar isso. E aí eu vi, cara, se eu fizer isso... Eu vi que ele fazia aquilo. Ele ensinava como fazer no livro Cara, dele? o que aconteceu? No livro dele, ele ensinava o básico. Só que os métodos que estavam no livro não permitiam fazer as demonstrações que ele fazia. Certo. Aí eu comecei a estudar sobre como que os gregos faziam. Aí eu comecei a ter uma obsessão com isso. E eu tenho momentos na minha vida que eu fico muito obcecado em relação a certos temas. E você sabe, eu sou uma pessoa atípica. Né? E, então eu tenho várias estereotipias, várias coisas esquisitas, que era o motivo que eu não fazia sucesso no colégio. Porque, enfim, você lembra que as pessoas me viam de uma forma muito desajeitada. A gente fazia parte do mesmo grupo. Mesmo grupo sofria de muito na excluídos. escola. O grupo dos excluídos. Isso é verdade. E aí, cara, eu falei assim, cara, eu tive um insight. Eu consigo fazer isso. Eu posso escrever um best-seller. Esse negócio pode ser foda. Aí eu fui falar com minha mãe. Pô, mãe, vou largar essa computação. Vou largar a matemática. Vou largar isso tudo. Vou ser campeão de memória. Aí eu faço vestibular pra psicologia. Eu já tinha 24 anos. Ela, tá de brincadeira, né? Falta só mais 2 anos pra você formar. Vai lá formar. Forma primeiro. Forma primeiro. Sabe o que eu falei? Eu não posso perder nem mais um dia. E eu não volto para aquelas Nem aulas de matemática de jeito nenhum. E nunca mais. Cara, e eu vou te falar, ela falou esse conselho por gostar de mim. Lógico. Não é por, não. É porque, na verdade, hoje eu pensando, eu sei que a chance disso ter dado certo é muito pequena. Eu tinha que conseguir fazer aqueles negócios. Sim. Eu tinha que conseguir escrever livro. E o Mentes Brilhantes virou um best-seller. Ele chegou a ficar várias semanas como um dos mais vendidos do Brasil. Só que tudo aquilo que deu certo, hoje eu entendo que a probabilidade de dar certo era muito remota. Era muito pequeno. Sim. Era muito, muito, muito remota. E agora o fato é que aqueles e-mails deram certo. E eu tive o convite de participar dos programas de televisão. Mas você participou dos programas antes de participar de qualquer campeonato? Pois já tinha participado de algum? Não tinha. Cheguei, quando eu mandei pro Luciano Huck, falei... Mas aí você aprendeu e tava fazendo. Não, mas na verdade eu fiquei... Exibindo só assim. Na verdade eu tinha 2 anos de treinamento quando eu mandei o e-mail. Tá. Eu tinha 2 anos. Eu comecei a mexer com isso em 2004. Em 2006, eu falei, cara, eu já consigo fazer isso. Aí eu fui testado num Projac. Cara, é uma coisa muito louca. Porque do nada... Como assim? Eu tava no Projac, cara. E aí eu fui no Jô Soares, fui no Faustão, fui nesses programas todos e comecei a ter uma vida, cara. Que até hoje eu acho muito esquisita. Totalmente. Muito esquisita. Esses dias, eu tô... Cara, esse contato com esse mundo que eu tenho desde aquela época, eu gosto, cara, mas é uma coisa estranha. Eu estar no ambiente, por exemplo, e minha mulher comentar, a Anitta tá aí com você. Doideira, cara. Velho. E aí Parada meio aleatória, assim. E aí sei lá, velho.
Eu acho que deve ser uma coisa difícil você sentir que você pertence para nesse mundo também, assim, né? É uma coisa. Ainda é um pouco distante, assim, na sua cabeça, esse mundo. Na Você ainda acha? verdade, mais ou menos. Mais ou menos. Quando a gente pensa em Globo, Ah, as primeiras participações que eu tive, eu sempre acertei, nunca tive erro nem nada, mas eu sentia um nível de distanciamento um pouco maior. aham. Por exemplo, eu nunca sentei para trocar ideia por horas com o Faustão, o Jô Soares. Eu já até almocei com o Luciano Huck, mas o Luciano Huck foi exceção. Foi exceção. Entendi, entendi. Agora, é engraçado. Porque se ia lá e só falava da sua É, coisa e não tinha essa coisa. Eu tive limitado um ali. pouco mais disso, porque eu me tornei o hipnólogo da Fátima Bernardes. Eu fui umas 8 vezes seguidas lá. E o doutor Fernando, que é até meu amigo, ele sempre estava lá. E era uma pessoa que eu tenho essa sensação de proximidade, igual a gente tem. Aham. Só que, mesmo indo várias vezes, ainda era assim. Eu chegava, falava meu negócio, ia embora. E é o jeito certo, é o jeito que o sistema E funciona. funciona. Agora, tem uma coisa muito doida, que foi esse meu reaparecimento nesse mundo novo da internet. Que aí são outras possibilidades É uma coisa muito muito doida. mais amplo, né, cara? É muito mais acessível, muito mais. Espalha muito mais Eu virei rápido. youtuber, cara. Quando ele pergunta o que eu faço, tem duas respostas que eu acho legal de dar. É. Eu tenho um mestrado, né? Mas ninguém se Aham. importa. Ninguém foda-se. Meu mestrado pelo FMG, olha, gosto muito, mas ninguém se importa com ele, não. Mas, quando eu pergunto o que você faz, eu sou hipnotista. Essa é foda. Os caras ficam, Essa é- nossa, que isso. Agora a segunda é, eu sou youtuber. Que eu acho foda também, porque a pessoa nunca sabe. Não, quando você fala que você é hipnotista, você fala assim, pô, esse cara é cabeção, esse cara é inteligente, esse cara é culto. Aí quando você fala que você é youtuber, você fala, esse cara é rico. Pô, eu prefiro, então, se for essa onda aí, eu prefiro ser rico, prefiro ser youtuber do que ser hipnotista. Agora, no mundo da internet, e é muito engraçado isso, porque eu era visto como o hipnólogo da Fátima Bernardes. Aham. Hoje eu sou hipnotista, o hipnólogo do Flow. Porque eu já tenho várias vezes no podcast, as pessoas me reconhecem como o cara do Flow, e é uma coisa muito doida, que foi o seguinte, por exemplo, eu já tinha ido no Jô Soares, Aham. já tinha ido Faustão, Fantástico, esses programas todos. E as sobrinhas da minha mulher sempre achavam legal e tal. E comentavam. Quando elas viram que eu ia no Flow, Foi outra reação. Alberto, É mesmo. você vai no Flow. Que E o mais doido loucura, foi o né, velho? seguinte, é que meu pai é na internet esse negócio. Ou seja, pro meu pai, O Jô Soares era que o era. Jô Soares, que Porra, era que o doido, você auge. foi no Jô. O auge, o auge. E era o auge na época mesmo. Só que hoje é totalmente diferente, cara. E aí o interessante é que, nesse mundo de internet, o pessoal da internet, por exemplo, o Igor do Flow, o próprio Monark, esse pessoal todo, Maurício Meirelles, que é super gente boa, eles são muito mais acessíveis, ao menos pra mim, Aham. do que era alguém, um Jô Soares na Globo, por exemplo. Sim. Então, essa questão de pertencimento, você está dizendo, eu me sinto muito mais pertencido à comunidade da Na internet internet. Faz todo sentido, né? do que me sentir pertencido à Globo, ao Aham. Projac. Aham. Ainda que me chamando, eu vou. É ótimo. Então, basicamente foi isso. Aí eu criei um livro que virou best-seller. Best-seller. Virei campeão de memória. Inclusive, aquele material seu, que você tem alguns cursos também que você dá. O seu curso de memorização para estudar, eu fiz esse curso, é muito massa. Tem um negócio, aquela explicação que você dá, se você quiser até falar de novo, que eu acho muito legal. Aquele lance das memórias, daquilo, quando você vai estudar para um concurso, para uma prova, tem a coisa que você sabe muito, que você sabe mais ou O menos, que não método do sabe. ABC. E todo mundo vai no contrário, né, É. cara? O que você está dizendo é o seguinte. Vamos supor que você quer estudar alguma coisa. Você está querendo estudar alguma coisa e tal. Você pode beber mais, viu? Você tá bebendo nada. É Só que eu que tô bebendo. eu vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar. Mas vamos supor que você vai estudar para uma prova. Aí se você pega o edital e vai classificar aquele material usando 3 letras, A, B, C. A, você tem certeza absoluta. B, você sabe mais ou menos. C, você não sabe nada. E faz isso no edital. De fora a fora. Aí você vai preparar para poder começar a estudar isso. Qual é a letra que você vai
começar a estudar com mais frequência. As pessoas imediatamente pensam no C, que eu não sei nada. Que é o mais, Isso é um erro. difícil. E esse é um Nossa, erro isso. por quê? 90% das pessoas devem fazer isso. Quando eu estudo uma coisa que eu não sei nada, se eu não estudar aquilo muito, vai entrar em transitoriedade, ou seja, eu vou esquecer e daqui a uma semana já não sei. Aham. Eu tenho que pegar o B, que é mais ou menos, e transformar em A. Aí eu pego um ou outro C, transformo em B, para Se transformar em A. eventualmente cair, você tá. E aí eu vou Mas aos vai no pouquinhos, aos pouquinhos. Eu tenho que ter certeza absoluta do que eu sei. E certeza absoluta do que eu não sei. E o pior, o que as pessoas fazem? Elas matriculam no cursinho. Ficam só atrás do C, quero ver o que eu não sei, quero ver o que eu não sei. Passa o cursinho. Não passa na prova, vai começar de novo, vai começar do zero, porque já não lembra de Já não novo. lembra de novo. E aquilo que ela sabe já, que ela já sabia bem, ela acaba esquecendo. Ela acaba esquecendo por quê? Porque não sabe no nível que tinha que saber. Ela sabe mais ou menos. Aham. É melhor a gente focar naquilo que a gente sabe Isso é mais ou muito. menos pra ficar bom, Aham. do que ficar o tempo todo investindo em coisas que você não faz ideia. Agora, alguém falar assim, Alberto, assim demora. É por isso que passar em concurso demora. Demora. Mas isso é impressionante como que isso funciona, cara. Isso é muito. Não, e o pior é que a gente nunca teve uma aula no colégio sobre como estudar. Como Isso é estudar, verdade. Isso não qual o tem. melhor horário, qual a melhor rotina de estudo. Cara, a gente não tem aula disso. Não tem. A gente não tem aula É muito disso. louco isso. Isso tinha que ser o básico, né, cara? A gente tinha que ter uma aula, inclusive, sobre a importância de estudo, porque hoje, isso de forma ampla, o que é enfatizado na escola? A nota da prova. Olha que interessante. O aluno não estudou nada, só vagabundou o tempo todo. Na primeira situação, ele não estuda nada, só vagabundou Aham. e tirou total na prova. Beleza? Você acha que o pai dele vai elogiar ou vai criticar? Vai elogiar. Vai elogiar. Lógico. Agora, o aluno que estudou direitinho e foi mal na prova, o pai vai detonar. Vai detonar. Porque detona o resultado, mas não detona aquilo que deveria ser o comportamento. Ou seja, se o aluno não está estudando, e isso tinha que ser punido, o não está estudando. Verdade. Só que, infelizmente, existe uma questão de querer valorizar só o resultado, e muitas vezes esse resultado é irreal. Às vezes, essa prova que tirou total era um trabalho em trio, aquele trabalho picareta que tem no colégio, trabalho em trio que todo mundo tirou total. É. Entendeu? Nem Então, teve uma avaliação criteriosa. não aquele teve dia, é muito avaliação louco. pra nada e isso é muito Mas ruim. isso é muito um retrato da nossa sociedade em geral. A nossa sociedade é muito imediatista, ela é muito só o que produziu no final. Poucas pessoas se preocupam. Você quer ver outra coisa? Isso vale até pra questão de grana. Ninguém ensina pra gente que a gente tem que economizar, que a gente tem que poupar. Ninguém ensina isso pra gente. Todo mundo quer ficar rico pra quê? Pra gastar muito. Mas ninguém quer passar pelo processo. E isso é uma coisa muito, muito real que a gente nunca aprendeu isso na escola também. E tem muito a ver com isso. De só pensar ali no fim do negócio. Pois é, e o problema é que eu acho que a internet desinforma muito em relação à educação financeira. Porque, por exemplo, ensina que a educação financeira é investir na bolsa. Cara, quem que vai ficar rico investindo na bolsa, cara? Ninguém. Ninguém. Na verdade, a educação financeira é você não gastar com aquilo que você não pode gastar. Exatamente. E pegar reserva e investir. Ter reserva, né? Ter reserva e aí sim pensar em investimento, ação, É. tesouro direto, sei lá, alguma coisa do tipo. Agora, o que muitos influencers e youtubers milionários vão falar, olha só, você pode ficar rico. Se você, eu vi um cara falando isso, se você economizar R$1.000 por mês, daqui a 40 anos nas ações, pô, cara, quem que vai conseguir? Sabe o que eu acho mais legal? Que os youtubers que falam. Lógico que tem gente séria no meio, mas tem muita gente que fala de investimento no YouTube, na internet. Aí você vai ver como que o cara ficou rico. O cara ficou rico vendendo o curso daquilo, ele não ficou rico investindo. É uma parte deles, uma parte deles. Né? Inclusive, o pessoal até criou muito preconceito com tal de, é vendedor de curso. Cara, eu não acho errado vender curso, não. Claro que não. Por exemplo, se você vender um curso da sua paixão, que é cerveja, pô, natural. Natural você vender um curso e ensinar. Você não tá obrigando ninguém a nada, compra quem quer. Não, e né, detalhe, e você tá ensinando algo que você tem expertise. Verdade. É natural. É, verdade. O problema é o cara que faz estelionato. Copia curso dos outros. Ele copia curso dos outros pra vender. Ou então tem os caras que pegam curso do estrangeiro, do exterior. Nem Traduz. sabe, traduz e vende. Nem sabe se é bom, se Nem presta. sabe, não tá nem não. Tem gente que não tem nada pra ensinar. E simplesmente começa a vender curso, de como vender curso, de como vender curso Como pra vender ficar rico. curso. Isso é uma coisa louca, né, velho? É, com certeza. E aí a gente tem que ficar atento a isso. Então a escola, cara,
E eu vou te falar que eu odeio escola. Odeio. Por que você odeia escola? Eu acho escola horrível. Bom, Mas você fala do meio de ensino ou... E aí eu queria aproveitar o gancho e voltar na nossa escola. que era horrível. Que outra coisa que você falou aí, que a gente era do grupo dos excluídos e tal. É... Cara, que hoje em dia, muita gente fala assim, hoje em dia o povo tá tudo muito chato. Essa galera do politicamente correto, politicamente incorreto. Hoje em dia tudo é mimimi e tal. Mas não, tem muita coisa séria que a gente tem que conversar, que a gente tem que tratar, que não se falava antes. A gente tem que evoluir. De alguma maneira a gente tem que evoluir. E a gente sofria muito bullying na escola. Agora, o bullying que a gente sofria, e eu vou falar sobre isso agora, não é zoar. Não é zoar. Não é brincadeira. Não é, o não é ponto que eu brincadeira. quero explicar é: tem dois problemas distintos que tem a ver com o que você está dizendo. Na minha concepção, lógico. Aham. E claro, isso aqui não é científico, certo? Isso aqui que eu tô falando são achismos, como diria o Maurício Meirelles. O ponto é o seguinte: para mim tem o problema da nossa geração e as gerações que estão vindo terem dificuldade de lidar com rejeição, Sim. que é uma coisa. Aham. A geração de hoje tem muito mais dificuldade de lidar com rejeição do que a nossa. Hoje, por exemplo, o cara não tem que estar num bar, chegar pra menina e falar: oi, tudo bem? Posso te conhecer. Não tem que fazer isso, cara. Aham. A nossa geração tinha. É. Ou seja, existe uma nova geração, inclusive as gerações que estão solteiras hoje, falando desse aspecto da conquista, mas vale pra tudo, dificuldade de lidar com rejeição. Sim. Esse é o primeiro ponto. Aham. Que não tem nada a ver com bullying. Agora, o bullying, o que a gente tinha no colégio, inclusive, não sei se você tinha algo que eu tinha, vou ter que esclarecer aqui, você comenta, era o chamado outcasting, que é o isolamento. Por Sim. exemplo, se alguém conversasse comigo, alguém dos populares conversasse comigo, Ele era isolado ele era isolado. do resto da galera. Ele é. Cara, como que você vai falar que você é uma bobagem, cara? Isso era A cruel. gente não conseguia ir em festinha. A gente não conseguia ir pra casa do colega pra brincar, cara. E eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo uma vez. De um colega lá, eu não lembro quem foi exatamente, falar comigo: pô, você anda demais com o Alberto, você fica andando com ele, você não vai ser convidado pra nada. Cara, mas eu já não sou. Então eu vou ir, que pelo menos eu jogo videogame com ele. Pois é, as pessoas cobravam. Andar comigo era uma punição. Entendeu? E, cara, isso é muito cruel, porque eu já não tenho muitas habilidades sociais. Hoje eu até aprendi bastante. Eu Aham. não tinha tantas habilidades sociais. E eu era isolado. Então, e pra uma criança de 10 anos entender por que ela está sendo isolada, e especificamente, eu ainda não sei exatamente por É que difícil, sofria esse isolamento, mas não é o mimimi de zoeira. Cara, porque coleguinha zoa. Zoa, é normal. Zoa. Isso é normal. Então, por exemplo, fulano é magro, é gordo, é... Cara, isso aí, se esse cara tá sendo zoado pelos amigos que estão com ele como amigo, cara, isso não é problema não. Aham, A criança verdade. aprende a lidar com isso. É. O problema é, por exemplo, eu fui chamado pra uma festa de 15 anos no colégio, e considerando o Colégio Santa Maria, que é um colégio de classe média alta, pô, um monte de gente fez festa de 15 anos. É natural que alguém que seja no Colégio Santa Maria seja convidado pra um monte de festa dos Um monte de colegas. festa é normal. É. Eu só fui chamado pra uma festa, porque todo mundo da sala foi chamado. Então, quando a gente pensa nisso, isso é algo Isso que tem que tem ter uma que ser- intervenção. E eu vou te falar, Mas você acha que o ponto principal de atuação disso é dentro de casa, a família ensinar pro menino ali e dar um suporte, ou você acha que é uma falha grande das escolas? da escola. Eu não acho que é uma falha muito dos... Inclusive, é um problema que eu imagino que o pai da criança que tá fazendo sacanagem com o outro e tal, ele não tem dimensão do que tá O acontecendo. que tá acontecendo? Não Sabe, tem essa sabe, dimensão. Não faz ideia e nem tem como saber. É. Porque na casa dele, o filho é bonzinho, ele brinca com os amigos, se diverte pra Ele valer. tem amigos na escola? Ele tem amigos na escola, não tem por que preocupar. Agora, vamos lá. Falar que a escola não percebia o isolamento que a gente sofria. Cara, ele trabalha em grupo, era sempre uma treta. É, praticamente sempre o mesmo grupo ali. Não, Um grupinho de 3 ou 4. e você no não. máximo. E eu ficava sempre isolado. Agora, como eu era um dos melhores alunos da sala, Aí tinha esse lado de aí querer às fazer. vezes queria fazer comigo. Eu já tive vontade de propositalmente tirar zero na prova. Porque geralmente, Tinha gente que colava de você na prova? cara, tinha. Mas eu não me importava. Na verdade, Ou você se sentia
aquilo era um momento seu ali de falar, não, agora a galera tá colando de mim, beleza. E você se sentir, tipo, bem, assim, porque tinha uma Cara, certa pior que atenção. não, porque é uma atenção que me incomodava. É. Porque eu não quero que você me trate bem pra fazer prova de matemática em dupla comigo. Aham. Entendeu? E eu quero que você converse comigo no recreio. Eu chegar pra conversar um negócio no recreio e você me responder, cara. Você responder, só responder, Eu né? não tô falando de participar do futebol porque eu era ruim no futebol. Mas você jogava basquete muito bem? Eu jogava basquete bem, mas aí eu jogava basquete, handball. Eu até jogava melhorzinho, mas não eram esportes populares. É, Era esporte que tinha de vez em quando, entendeu? é verdade. Inclusive, eu comecei a lutar, não sei se você lembra disso. Eu lembro que você era fera no taekwondo. É, eu competia. Por quê? Eu queria, de algum dia, se eu fosse ameaçado, saber me defender. Aham. Porque eu, na colégio, com 10, 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, eu era ameaçado de apanhar. Até que eu virei lutador. Tinha uns 12 anos, lembro exatamente isso. Um dos meninos Mexeu com você. mexeu comigo e me empurrou. Falei, ó, não mexe comigo não. Só vou te dar um chute na cara. Ah, Alberto, Goiaba. Cara, eu dou um chute na cara. E falei assim, olha. Eu lembro disso, cara. Eu falei assim, olha. Você pode me zoar. Mas se você encostar em mim, eu vou te dar outro chute na cara. Aí tranquilo. Aí pelo menos eu parei. Eu continuei sofrendo bullying. Pelo menos a coisa física. Pelo menos a coisas físicas. Cara, que eu comecei a ser ameaçado. Não sei se você lembra, tinha umas ganguezinhas. Não vou ficar falando nome não, porque não chega. Porque eu lembro os nomes, lógico. Eu lembro de alguns. Eu... Esse menino do chute eu lembro de um branquelo. É. E o ponto é que eu comecei a lutar em 92, com 12 anos de idade, porque eu não queria mais sofrer a ameaça de apanhar, cara. Aham. Aí eu comecei até a participar de competição de taekwondo, comecei a lutar, envolver, por quê? Cara, eu posso ser ameaçado no colégio e não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque não tinha ninguém pra defender Não também. tinha não, não tinha ninguém não. Então, O colégio era muito solto também. agora, é um colégio, agora eu vou falar um pouco bem do colégio, que, considerando o que existia na época, era dos melhores. Aham. Ou seja, o Colégio Santa Maria, até hoje, é um colégio que tem a questão da filosofia, da religião. Não é um colégio, por exemplo, tem outros colégios aqui na cidade, que não ensinam valores para a criança. Por Aham. exemplo, que o valor é ser bilionário, que o valor é o quanto você gasta. No Santa Maria não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha isso. Isso é verdade. Ou seja, eu não quero fazer críticas ao colégio, porque são críticas anacrônicas. Porque naquela época, era isso o colégio. O colégio Não era tinha outra isso. opção. Não tinha outra opção. Então, quando fala, por exemplo, de homeschooling, claro que sou a favor. Eu teria me desenvolvido muito Muito melhor. Muito melhor. Isso eu também acho. Se eu não tivesse ido pra Muitas escola. pessoas da nossa geração teriam desenvolvido muito melhor. Mas é relação social. Cara, você quer relação social pior do que eu tive? Não tinha como ser pior do que Não aquilo. tinha como ser pior que aquilo, não. Então, eu não era chamado pra nada. Quem conversava comigo era punido. E eu sou obrigado a ir lá. E se meu pai não me levar pra lá, ele vai ser preso. Então, Não eu tinha. até concordo que a escola é um avanço. É um avanço muito grande em termos de civilização. Porque Aham. antes tinha que ter o cara, o rei, e aquele rei ia contratar um sofista, um gênio lá pra dar uma aula Pra dar aula particular. particular. Nós pegava Alexandre o Grande, né? Pô, vai ter aula com o cara foda, vai ter aula com Aristóteles. Vamos, Aristóteles, vem cá ensinar pro meu filho, entendeu? Só que eu entendo esse marco civilizatório. Só que a gente ignorar que tem crianças que vão estar sofrendo lá todo dia, por terem comportamentos diferentes, por estar em espectro autista, ou por ter déficit de atenção, enfim, Aham. por ter estereotipias, essas crianças não terem o direito de socializar em outros ambientes, Em outras, isso é de outras absurdo. maneiras. É. Você podia é verdade. socializar de outras formas, É. entendeu? Então, quando fala de escola pra mim, eu não tenho nostalgia nenhuma. Eu acho horrível. Eu achava que eu tava sendo torturado, cara. E eu olhava aquele negócio na sala, outra coisa que me incomodava era a lentidão das coisas. Por quê? Não é nem questão de eu ter facilidade, não, cara. Ah. E isso é uma coisa que eu já percebi dando aula particular. O aluno estava 2 meses na aula de matemática no colégio. Aham. Não sabia nada. Em 2 aulas particulares, cara. Ele aprendia. Ele aprendia aquele negócio de 2 meses. Tem coisa errada. É, com certeza. Se eu conseguir. Eu tenho esse problema com meu filho mais velho, cara. Ele é muito inteligente. E na escola, às vezes, ele boia nos trem. Aí que eu paro pra explicar pra ele. Acabou, tá resolvido. 15 minutos ele aprendeu o negócio. Depois de 2 semanas sem pegar o trem na escola, sabe? Pois é, então eu vejo que a escola ela ensina de forma muito lenta. Por quê? Sempre tem um nivelamento
com base naqueles que não vão fazer nada. Não é nem questão de ser inteligente e ser burro, não, cara, tem gente que não faz nada. Baixo, é. Vai nivelar por meio daqueles que estudam menos. Vai fazer tudo em relação com aqueles que estudam menos. E, em geral, escola é uma picaretagem, no sentido de que, cara, o aluno só estuda nas vésperas das provas. Tá estudando só nas vésperas, ou seja, se você chegar, vamos lá. Você não tem um programa Se direitinho, você chegar, por exemplo, no primeiro ano, perguntar pro aluno das matérias da 8ª série e 7ª série, ele não sabe mais nada. sabe, não. Então o que adiantou? Nada. Nada. Vai ter que fazer cursinho e aprender tudo de novo. Então, ou seja, serviu só pra aprender a bater mesmo, aprender a brigar. Não serviu pra mais nada, não, certo? Pelo menos, a gente sofria essas questões, mas não mexia com droga. Isso é Porque verdade. tem pessoas que têm esses problemas que a gente Aí é tem. uma vantagem da escola, né? A escola tinha uma blindagem em relação a isso também. Tinha uma blindagem. Agora tem escolas que vão ser justamente o foco desse problema também. É, isso é verdade. Certo? Então, a minha opinião sobre escola, eu entendo que ela é um marco civilizatório importante. Eu entendo que ela é importante para quase todos os alunos. Mas tem certos alunos que não se adaptam. Não. E tem que ter uma solução pra essa galera. Tem que não ter é? uma solução, Tem que cara. ter. E não tem. Não, Ainda e essa inclusão que existe, cara, Concreto. ela é uma inclusão merda. É, total. Não adianta total. nada, não, cara. Finge. É, só Por exemplo, seu que- filho não tá lá se adaptando. Se você fizer, pô, vou fazer um homeschooling que vai desenvolver bem melhor. Você pensa, pô, ensinei pra ele aqui um pouquinho aqui, já entendeu? Vou fazer esse negócio aqui em casa. Faz prova do Estado, não precisa mais daquele Acabou. negócio. Ah, Não, mas não pode não. Se você fizer isso, você vai ser preso. O conceito tutelar vai falar que é abandono que é intelectual. banda. Ah, É absurdo, é difícil, absurdo. é É absurdo. difícil. Ó, agora nós vamos passar pra segunda cerveja. É do mesmo patrocinador? Não, essa aqui é uma cerveja mineira. Pô, Antuérpia é daqui de Minas. olha só. Se eu não gostar, não é nada pessoal, não. O Ebert vai gostar com certeza. Então, Não, você vai gostar. Você gosta O de de- vinho? Vinho você toma? vinho, não toma? vinho eu gosto, vinho eu gosto. Então você vai gostar. Olha que legal essa cerveja. Isso chama. O estilo dela é uma Catarina Sour e ela tem frutas vermelhas. Ou seja, fruta vermelha é o convite pro paladar infantil. É. Ela não é muito doce. Ela não é muito doce. Mas olha só, o que acontece? Catarina Sour é uma cerveja, é um estilo que nasceu no Brasil, nasceu em Santa Catarina, inspirada nas cervejas do norte da Alemanha. São cervejas ácidas. Então ela tem uma pegada ácida que lembra uma coisa de vinho, de espumante, com adição de fruta, mas é feita conservada. Tem um pouquinho de lúpulo também, mas é bem suavezinha no sabor, não tem amargor e é cítrica, refrescante. Então prova aí e me fala. Fiz o tintim, cara. Pô, Saúde. cerveja faz saúde, faz assim também? Eu não faço. Faço, Não sei se você faço. que é especialista. Faz. Você sabe por quê, né? Você brinda? Eu não sei porquê, eu quero saber agora. Por que brinda? de- É pra não morrer, né? Não, Ou é não pra você transar. pra você envolver a audição. É o único jeito de você envolver os Nossa, 5 que frescura. sentidos. Meu Deus. Esse povo melhor que não ter mexe com explicado, essas coisas, cara. Isso se chama, na minha terra, tipo de frescura. Cara. Não, peraí, deixa eu ativar minha audição. Peraí. Vai. Eu tô segurando errado, segura aqui embaixo, né? Não, é Sou esquerda. Não, vamos lá, vamos lá. Onde mais vou ver? Não pode dar corda pra ele, não, olha lá. Notas de frutas Não, tem vermelhas. cheiro de fruta vermelha. Tem nada de notas, não. Nota é musical. Não tem nota, não? Na cerveja? Não, tem, mas eu não gosto de falar isso. Não. Cara, um dos meus objetivos, uma das coisas que eu É. gosto, assim, que eu tenho orgulho de fazer, de tentar fazer pelo menos, é tornar isso aqui acessível. Porque quando a cerveja artesanal chegou no Brasil há alguns anos, chegou muito. A galera os primeiros que trouxeram, os primeiros que começaram a falar, começaram muito a copiar a galera do vinho. Então ficou uma parada meio elitizada. Tem a cerveja comum e a especial, sabe? E eu quero quebrar isso, velho. Cara, acho que a eu cerveja tem que ser comprei- pra todo mundo. Minha mulher ama vinho, né? E ela entende de vinho. Eu Ela comprei, entende? entende? Eu comprei um Brunello de Montaltino. E comprei de um cara mega especialista, de uma coisa mega. Eu fui pra. Tem Brunello? Tem. Ele me deu 10 nomes diferentes. E eu achei que era só uma coisa, né? Aí, cara. Aí, pra poder falar com o BBB. Cara, eu tive uma aula. Tinha que usar o respirador, tem que usar não sei o quê, tem que usar não sei o quê. E a inclinação, e em casa tem aquelas adegazinhas refrigeradas. Temperatura, gente. Que negócio complicado, né? Difícil, né? Que coisa complicada. Pois é, aí isso torna a bebida inacessível. Não, e eu acho legal. Eu não quero dizer que eu desmerecer o complicado, porque é um Aham. conhecimento intrigante. Só que às vezes a pessoa vê aquilo lá, pô, não vai se conectar, né? É. E cerveja não, todo mundo toma. Existem maneiras mais acessíveis de você abordar. É lógico que tem uma cerveja que você vai ter que ter um trabalho melhor para ela, porque ela oferece muito mais. Mas ela só vai oferecer muito mais para uma pessoa quando a pessoa tiver uma bagagem suficiente para chegar nela e entender o que é aquilo. Senão ela não vai nem perceber a diferença. Vou ter que contar cerveja, uma história que eu tive com uísque. Mas vamos lá, só experimentar, que eu não experimentei ainda. Cara, eu tive uma experiência, esse negócio de cerveja. Eu trouxe uma cerveja da Bélgica
Mas é delicioso esse. Bom, não é? Cara, é igual um frisante, é igual Mas é igual champanhe. é igual um champanhe. Essa cerveja, ela é inspirada na Berliner Weiss, que é da região de Berlim, norte da Alemanha, e que é uma cerveja ácida, que tem trigo e tal. Quando Napoleão chegou lá, ele chamou essa cerveja que tinha na época lá de champanhe do norte. Tamanha semelhança. A diferença é que ela é feita conservada, não é feita com uva, sacou? Agora, teve uma experiência que eu tive com whisky. É. É o seguinte. Tava organizando um curso de hipnose em São Paulo. E veio um indiano. O conhecido tava palestrando na convenção de Londres e ele veio fazer o curso. E ele trouxe uma porrada de whisky. E presenteou. Ele mora na Inglaterra. Mora na Índia. Mora na Índia. Só que tava lá na Inglaterra participando e tal. Aí eu cheguei em casa com whisky. Pô, vou experimentar, né? E a mulher não gosta de whisky e tal. Ela experimentou. Esse negócio mais gostoso que eu já bebi na vida de whisky. Que Não ardia doideira, nada. né? Aí ela abriu. Eu falei, cara, Que louco. não arde nada. Um gosto assim. A Aí madeira. eu falei, vou comprar mais. $5.000 a garrafa. Que beleza! E eu tô bebendo esse, já tinha bebido metade. Eu falei, Vou voltar pra cá. pô, junta duas e compra o carro. Cara, e eu e minha mulher tomando aqui, cara, se eu soubesse o preço da garrafa. Talvez você nem ia abrir, Eu né? não, na verdade eu ia abrir, mas ia esperar uma mega ocasião especial, cara. Especial. Porque eu não sou o cara que deixa perder bebida, não. Tem gente que faz isso. É. Guarda, não. Inclusive, quando eu vejo alguém, a pessoa pediu um prato no restaurante, aí eu vejo ela comendo, aí come tudo, deixa o bife pro final, a pessoa que não tá preparada pra viver. Não. A pessoa que guarda, já viu que guarda? Não. Você tem Tem que que comer gastar. no começo. Tem que comer do começo, pô. Depois você fazer o meu bife, velho. Então, eu até esperaria uma ocasião um pouquinho mais especial. Falei, quer saber, filho? Mas eu te garanto que você curtiu muito mais que você fosse esperar alguma Ah, coisa. com certeza. E aí foi interessante, porque a gente não imagina o espectro que existe pra essas bebidas, cara. É muita coisa. Porque o whisky até é uma bebida que eu gosto um pouco mais. É. Mas Mas o whisky não é tão infantil assim pro paladar. Poucas pessoas que têm paladar infantil gostam de whisky. tem duas bebidas mais fortes que eu gosto, que é o whisky e tequila. Eu fiz até tive experiência de fazer, eu fiz um curso de tequila lá no México. mesmo? Contar Legal. como foi a experiência, cara. Eu tomei esporro ainda. Tomou esporro por quê? Acontece o Qual que seguinte, você gostou mais? Essa ou a primeira? acho que gostei mais dessa. É? Ó. E essa é mais cerveja. E essa é mais Minas Gerais aí, ó. Então se você quer... Antuérpia. Não posso fazer propaganda não, você sabe, né? Não, por quê? Não posso. Se você tá bebendo a bebida e faz propaganda, É incentivo ao... Não, na verdade, você não pode fazer propaganda da bebida que você bebe. Inclusive o Gustavo Lima tava bebendo. Isso começou com aquelas lives, sempre existiu isso. É das agências aí de regulamentação de propaganda. Você não Entendi. pode, inclusive no Flow, teve uma vez que eu tomei um esporro do Igor ao vivo. Que eu falei, não, aqui, Hidromel, bom. Como o pessoal pode comprar? Não. Vou fazer propaganda disso, não, só de vez. Não pode ter problema, não. Depois você fala. Agora, essa questão do. Isso eu não sabia. Você não pode. Você pode, igual no Flow, a última vez que eu fui, eu recebi o hidromel, fez propaganda do hidromel, o Igor falou assim: você não pode beber hidromel nesse episódio, porque a gente tá fazendo propaganda dele. Aí eu bebi uma outra coisa. Entendeu? Você não pode fazer propaganda. Mas aqui, o que acontece? Isso aqui não é propaganda, eu não falo onde que vende, eu não falo pra Sim. galera comprar. Nós estamos fazendo só uma degustação, então pode falar. Pois é, a degustação pode falar. Agora, essa questão da bebida, né? Existe uma questão, assim, um espectro muito grande. O que aconteceu foi o seguinte: eu fui dar curso de hipnose. A gente vai falar de hipnose agora, né? Bom que a gente traduz assim. Um curso de hipnose para mexicanos, lá em Guadalajara. E aí, cara, tinha uma excursão pra uma cidade chamada Tequila, o nome da cidade. É o nome da cidade. E ao chegar lá, é engraçado você ver os menininhos com uniforme escrito Tequila. Eu falei, pô, os menininhos assim, Aí já tem tá os começando, meninos, já tá começando. Aí, cara, vi lá desde do Agave, eu fiz aquele negócio de pegar enxada, sabe? Ou experimentei uma tequila chamada tequila orgânica. O que eles faziam? O que é tequila orgânica? Coisa foda, cara. Tequila premiada. Eles colocavam no tanque a bebida. Aí eles mediam o pH, esses índices, porque tem um índice certo pra estar. Certo. E geralmente não tá no índice certo, eles têm que colocar alguma coisa. Só que, se pela aleatoriedade ela já tiver certa, chegar naquele ponto. já tiver naquele ponto desde o início, ela é guardada. Aí vira a tequila premium orgânica. Não teve nenhuma. Não tem nenhuma de. Então eles tinham diferente lá. Tinha uma Três Mujeres. Aí eles tinham isso, né? Aí eu cheguei lá, bebi pra caralho, lógico, né? Fiquei louco.
Louco. E tinha licor, tinha um monte de coisa, né? Aí, ensinaram que tinha que mandar a bebida pra um lado, pro outro e tal, pra sentir bem o gosto. Melhorei muito minha expertise de tequila. Aí eu perguntei pra um cara lá, especialistão. Uma dúvida que eu sempre tive no Brasil, que sempre me falou errado. Hum. O sal e o limão. Que hora que usa? Como que funciona? Como Antes, que é o ritual? depois. Nunca se usa sal O limão. e limão. Isso é utilizado com tequilas de baixíssima qualidade. Quando você está bebendo uma bebida como essa, não se coloca mais nada. Mais alguma dúvida? E eu fiquei sem saber Deixa eu- ainda. E eu continuei sem saber qual era o momento de colocar o sal e limão. Eles explicaram que essa prática de colocar sal e limão é uma prática para você não sentir o efeito, os defeitos da da bebida. bebida. E eu não sabia Não, você disso. lembra que antigamente, agora não mais, mas antigamente, na década de 90 e tal, a gente via muito pai, tio, botar limão e sal em cerveja também. E é isso, era cerveja que era ruim, os caras É. tacavam limão pra poder beber aquele negócio. Exatamente. Então, essa questão que eu aprendi lá bebendo tequila, que o sal e o limão é pra enganar o paladar. Cara, eu lembrei de uma história agora legal. Eu fiz um tour na Bélgica. A Bélgica tem uma região perto de Bruxelas que tem cervejarias de fermentação espontânea, que são as chamadas lambics, e elas são ácidas. Elas são ácidas por quê? Elas têm fermentação por bactéria também. Além da levedura normal, que é fungo, né? A levedura de cerveja é um fungo. Elas têm uma fermentação bactericida também e ela fica ácida. E aí nesse tour, cara, tinha um cervejeiro da Cantillon, que chama de cervejaria, que é uma das mais tradicionais. Ele deu uma aula no tour sobre coisas de paladar, sobre coisas da cultura gastronômica da Bélgica. E ele criticou pra caramba a questão de açúcar, porque essas cervejas ácidas elas quase sumiram do mapa, porque os belgas começaram a tomar cerveja de massa, pilsen de massa, e tudo começou com a Coca-Cola. Quando a Coca-Cola foi pra Bélgica, na época da Segunda Guerra, a galera viciou em açúcar, a galera quase não consumia tanto açúcar lá, o consumo era baixo, e a galera passou a consumir muita bebida doce, e aí essas cervejas que são muito culturais deles, que tem acidez, que é uma coisa, não é isso aqui, é uma acidez muito mais rústica e tal, e a galera foi perdendo isso, e o cara fez uma crítica, assim, fodida pra essa coisa de paladar alterado por causa de açúcar, sabe? Foi uma coisa bem, vale a pena, se um dia você for na Bélgica e quiser conhecer essas cervejas ácidas, é bem interessante. É interessante que hoje muita gente faz introdução alimentar de criança com açúcar cedo demais. E isso danifica o paladar da criança. É verdade. E fica pra sempre, né, velho? Fica pra sempre. Aqui, então me conta, como é que você entrou nessa área que você tava falando do hipnotismo e como é que isso apareceu na sua vida? De onde Coisa que louca, né? veio isso? E é o que você mais faz hoje, né? É o que você mais... É interessante que o primeiro ponto é que a gente nunca acorda, vou ser um hipnotista. Uhum. É uma coisa assim que muita gente não acredita, enfim. Mas que é real. E eu conheci numa aula de terapia familiar do UFMG, Já na psicologia. já na psicologia. O professor comentou da chamada hipnose ericksoniana, que é uma hipnose especial, que tem metáforas e tal. E eu perguntei pra ele: aquilo que a gente vê nos shows de hipnose de palco, aquilo é verdade? Que é uma dúvida que todo mundo tem. Se aquele negócio não é ator, não é pessoa contratada. Tudo aquilo é verdade. Eu falei, caramba, Impacto, né? tudo aquilo é verdade. E algumas vezes da hipnose. Só que eu nunca pensava em ser professor de hipnose. Eu fazia hipnose, trabalhava eventualmente fazendo alguma coisa na clínica com hipnose, mas nunca pensei, vou ser professor de hipnose. Mas você foi ser hipnotizado no começo? Pra Não. ver de qual é que era, assim? Fui. Eu, com áudios de auto-hipnose, eu comecei a sentir, por exemplo, sensação de ficar com o olho colado, por exemplo. Não conseguia abrir o olho devido à imaginação. E eu busquei os artigos científicos. Eu ainda não tinha tido experiência, por exemplo, de ver uma coisa que não existe e tal, mas eu vi os artigos científicos que tinha. Tinha até estudo com ressonância magnética funcional, por exemplo, pegava o cara Uhum. e mandava ele ver uma figura colorida. E olhava o cérebro dele. Ativou essas partes. Aí mostrava uma foto, a mesma cena, só que preta e branca. Uhum. Olhava o que ativava no cérebro. Aí hipnotizava ele e falava, agora você só vê preto e branco. E colocava colorida. Ativava as mesmas áreas do cérebro do que se ele estivesse vendo em preto e branco. Que loucura. Ou seja, já sabiam pela primeira vez que não era só relato. Porque até o início dos anos 2000, a hipnose era baseada em relato. Uhum. Tipo, não, mas você estava hipnotizado, você viu mesmo o Paul McCartney? Vi. Pô, mas
Como você vai acreditar Vai 100%, vai provar isso? É. Só com os estudos de ressonância magnética Que funcional de legal. 2000 pra cá, que a gente teve certeza absoluta que a pessoa tá alucinando. E tem umas estranhas, esse tipo, você fala assim, agora você vai ver esse som do sino. Pá, e batia o sino. Aí você via a parte do cérebro. Agora, o barulho do sino não existe. Batia, o cérebro não reagia. Ele realmente não ouvia. Agora, por que que isso acontece? Né? Isso acontece porque o nosso cérebro, na verdade, ele quer prever o que vai acontecer. A gente não experimenta a realidade. Quando eu hipnotizei alguém, por exemplo, essa pessoa viu um artista. Aham. Deu um delírio e tal, viu o artista. Aí me perguntaram o seguinte, isso foi real? Aí eu vou parafrasear Morpheus, no Matrix, que falava o seguinte, se real é o que você pode tocar, ver, beber, é real. É real. Agora, quando a gente vê esses fenômenos, a gente fica intrigado. Mas o nosso cérebro faz o tempo todo. Você já foi hipnotizado várias vezes no dia. Eu vou te dar um exemplo que tem a ver com a alucinação. A alucinação é um dos fenômenos mais difíceis de acontecer com a hipnose. Aham. Imagina que você está em casa, esperando uma ligação, o celular toca. Pô, vou atender. Aí você olha, não estava Não tocando. tava tocando. Você sente ele vibrando, cara. Aham. É porque o cérebro, ele tá querendo prever o que vai acontecer e reage conforme a história de vida que ele tem. Então, por exemplo, você está imaginando que o celular vai tocar. Você teve tanta experiência do celular tocando que o seu cérebro produz a sensação de ele estar tocando. E é no bolso que E é no normalmente ele bolso. fica. É, exatamente. Ou seja, você tá em Entendi. casa, tem gente que acha que é espírito, né? Você escuta alguém te chamando. Aí você vai pra sua mulher, o que foi? Te chamei, não. E você claramente ouviu seu nome sendo dito. Aham. É porque o seu cérebro, o tempo todo, está Tá buscando. buscando Então, aquilo ali. esses fenômenos, eles sempre me intrigaram muito. E eu comecei a dar aula disso, eu comecei a pensar nisso no meu mestrado. No meu mestrado, eu dava aula de psicologia jurídica na UFMG. E eu hipnotizava os alunos para relaxamento, auto-hipnose. E eu comecei a hipnotizar os alunos para ver os fenômenos de hipnose acontecendo e tal, eles achavam muito interessante. E teve um aluno que mudou minha vida para sempre. Chama Hugo Lacerda. Pelo amor de Deus, você tem que ensinar isso pra gente. E eu nunca tinha feito curso de hipnose na vida. Aham. Eu tinha aprendido com livro, enfim, de uma forma meio diferente, sabe? Porque não existia, não era popular. Falei, cara, eu nunca dei aula disso. Só sei fazer e tal. Não, monta um curso. Falei assim, olha, fiz o seguinte. Você junta 20 nomes. Cada um dá R$250. Se você montar de as 20 pessoas, faço. eu monto o curso. Deu 2 dias, chegou com R$5.000 pra mim aqui, ó. 2 dias. Pode dar o curso. Eu falei, eu tenho que inventar o curso. Só que, como eu nunca tinha feito curso, eu inventei um jeito que era tão prático, que depois de fazer esse curso, esses alunos começaram a hipnotizar os colegas. E depois de 15 dias, eu tinha outra lista com mais 20 alunos, 250. Pô, mas aí não. Aí eu comecei a dar curso de hipnose. Isso aconteceu no início de 2014. Foi no final de 2013, início de 2014, e aí eu comecei a dar curso de hipnose. Eu não imaginava dar curso de hipnose. E é um fenômeno que é muito intrigante. Mas aí, a partir disso você foi buscando mais. Não, aí eu comecei, aí foi a partir daí que eu comecei a fazer curso de hipnose. Que eu comecei a viajar pelo mundo todo. Aham. Pô, o que o pessoal tá ensinando? Porque aqui no Brasil tinham bons profissionais, mas tinham muitos profissionais que estavam presos ainda a técnicas do passado. Entendi. Pô, então vamos ver o que eles estão fazendo no exterior. Aí que eu conheci os grandes hipnotistas da Europa, dos Estados Unidos, passei a ser convidado para ser palestrante. Aí eu dei palestra já em Nova York, já dei curso em Guadalajara, já dei palestra em Londres, já dei curso em Lisboa, enfim. E aí eu comecei a ser convidado para dar essas palestras. Cheguei a ser convidado para a convenção em Amsterdã. Pensou bobagem, tá vendo? Já pensou bobagem. Só que por conta do Covid, você acredita? É mesmo? Ela foi cancelada. Cancelado. Só que aí eu comecei a fazer formações em hipnose. E aí aconteceu uma coisa interessante, que eu comecei a ensinar isso no YouTube. Entendi. Cara, esse negócio começou a viralizar. Isso foi no final de 2014, início de 2015. E aí começou a ter um monte de gente querendo ver esses vídeos
E aí, a partir daí, eu comecei a ser convidado também nos programas de televisão que já me chamavam Aham. para falar de Pra hipnose falar de também. hipnose. Então, por exemplo, na Fátima Bernardes, inicialmente eu ia para falar de memorização. Só que aí tinha uma menina que tinha medo de cachorro. Alberto, você consegue fazer uma sessão com ela para ela poder ver cachorro? Ela tinha uns 17, 18 anos. Tem no Globoplay, inclusive, essa sessão. Você consegue fazer ao vivo? Olha, ao vivo não tem jeito. Ela não pode nem ver foto de cachorro. Você olha, eu faço uma sessão com ela antes, um dia antes. No dia seguinte, ela faz carinho no cachorro no palco. Loucura, né? Aí fizemos uma sessão, foi o maior sucesso, e eu comecei a ser chamado na Fátima Bernardes com frequência para poder demonstrar hipnose também. Foi assim que eu hipnotizei, por exemplo, a Mônica Iose, por exemplo. A Mônica Iose hipnotizada tá no Globoplay também. E, inclusive, foi uma coisa que surgiu na hora. O Denis Carvalho chegou, eu tava lá para dar dica de memorização. Ô, Alberto, hipnotiza a Mônica. Que louco. Aí eu fiz com ela esse exercício ao vivo, aí eu fiz ela perder a voz. Tipo, ao vivo, sem preparação nenhuma. E aí foi bem interessante, e aí eu tenho sido convidado para falar de hipnose. Agora, é interessante que a hipnose, por mais que o que chama atenção seja os fenômenos, ou seja, é a pessoa alucinando, Aham. ela tem muita aplicação clínica, né? É isso que eu ia te perguntar. E como é que você aplica isso numa terapia? Na verdade, o primeiro ponto é que não existe terapia que é só baseada em hipnose. Não existe. Ela é usada para atingir algum ponto ali da. O que vai acontecer é o seguinte: você vai pegar a hipnose e incorporar ela numa base teórica de psicoterapia, geralmente da psicologia mesmo. Então, por exemplo, Aham. a pessoa tem medo de avião. Tem um tipo de terapia chamada terapia expositiva que você vai acostumando a pessoa a viajar de avião. Aham. Então, por exemplo, ela primeiro se imagina indo no dia, aí faz um relaxamento, aprende técnica de respiração e tudo mais. Tá, mas com a hipnose eu consegui hipnotizá-la e ela tem a sensação que agora ela tá dentro do avião. Ou seja, usa aquela técnica expositiva Entendi. como se eu estivesse viajando com ela de avião, Simulando aquela simulando situação. aquela situação, sem precisar viajar. Então faz muita diferença. Mas aí você consegue acalmar e controlar aquele pânico dela. É porque o grande desafio que a gente tem é que nem sempre esses medos podem ser enfrentados na clínica. Porque, por exemplo, a pessoa tem medo de A grande gato. maioria das vezes não vai ser. Medo de gato dá. Eu consigo levar um gato Sim. e fazer experimentação Aham. contínua. Agora, a pessoa tem medo, por exemplo, de avião. Pô, aí teria que fazer todas as sessões dentro do avião. Entendi. Isso ia ficar muito oneroso. Então a hipnose ela É. consegue favorecer, é um atalho para as terapias. Agora, em geral, o tipo de terapia que mais conecta com a hipnose é a terapia comportamental. Das que a gente tem, de psicanálise, Aham. humanismo e tudo mais. Aham. E aquelas coisas de regressão. Certo. Isso é hipnose? Pois é, essa é a coisa Porque interessante. é uma coisa assim, é uma coisa, sei lá, vou te dar a minha opinião, tá? Sim. É uma coisa meio que eu truco às vezes, assim. Será que regressão existe isso? Será que até que ponto a pessoa não tá sugestionada a acreditar que ela, sabe, viveu aquela regressão, que ela viu aquelas coisas? Como é que é isso? Pois é. É real. Baseado nessa definição que você deu. É real. O ponto da regressão é o seguinte, vamos lá. A ideia de voltar no passado para resolver um trauma existe em várias terapias. Aham. Então, por exemplo, você pega estresse pós-traumático, a pessoa teve um trauma de guerra ou de abuso na infância Aham. e traz essa carga emocional até hoje, esse problema emocional até hoje. E vai ser convidada a revisitar aqueles momentos para aliviar desse problema. Ou seja, se eu pensar de forma ampla, toda terapia que envolve revisitação seria regressão. Seria regressão. Agora, quando você fala de regressão, você está pensando na ideia de regressão que quem trouxe foi Freud. O que o Freud pensava? Você tem um sintoma hoje, isso é porque tem um trauma do seu passado que você não sabe qual é. Aham. A gente tem que descobrir e investigar. É a chamada regressão investigativa. Essa regressão investigativa, ela é muito associada com a hipnose. É muito associada com a hipnose por quê? Porque Freud fazia ela com hipnose. Ah, é? Bom, isso é o primeiro ponto, então. É entender que a gente tem várias terapias que envolvem revisitar. Aham. Só que aquilo que a gente chama de regressão, que você está pensando, de voltar no tempo, ou até mesmo vidas passadas, É, não. Isso aí é outra. Aí já é mais, enfim, sei lá. É. enfim, tudo isso vai envolver, claro que vidas passadas envolve muito mais crença, né? É. Mas de toda forma, pode ser categorizado como terapia de regressão investigativa. Eu quero descobrir algo que está escondido, algo que está afastado, que eu não sei o que é. Mas existe uma chance, por exemplo, da pessoa estar ali naquela situação e ela
regredir a uma situação que às vezes nem aconteceu. E aí? Tem uma chance altíssima. Inclusive, um dos motivos pelos quais Freud abandonou a regressão foi esse. Ah, é? Tem um filme bem Legal. legal chamado Freud Além da Alma, que mostra ele trabalhando com regressão. Uhum, E ele começou a perceber que tinha memória falsa na julgada. entendi. Então, primeiro ponto, tem memória falsa. E detalhe, uma verdade inconveniente, todas nossas memórias são falsas. Em que sentido? Toda vez que você quer lembrar de algo, você repete. Só que toda vez que você repete, você reescreve. Sim, total. Então nossas Faz muito memórias sentido. É. são reescritos. Mesmo aquilo que a gente tem certeza, a gente viveu no Tanto é que colégio a gente junto. exagera em algumas histórias. E... Não, por exemplo, é comum, por exemplo, sei lá, irmãos. Ah, aquela vez que a gente estava em Cabo Frio, que aconteceu tal coisa. Não estava em Cabo Frio, não. A gente estava em Guarapari. Estava em outro lugar. Porque as nossas memórias vão sendo fragmentos que vão sendo reconstruídos. Então, Sim. a memória falsa, ela existe o tempo todo e não precisa nem de hipnose para ter. E essas Legal. técnicas de terapia de hipnose regressiva podem dar muitos resultados? Podem sim. Mas tem contraindicações. E a primeira contraindicação é memória falsa. A segunda contraindicação é poder piorar o sintoma. Porque se a técnica não for utilizada adequadamente, em vez da pessoa aliviar o sintoma, ela vai estar tipo fazendo uma academia de ginástica, vai sendo retraumatizante. É você imaginar, por exemplo, o cara teve um trauma de guerra por ver o amigo dele lá, o irmão dele, morrer na guerra. Aí vai revisitar isso, só que revisita de uma forma tão ruim que vai ver de novo, vai que sofrer de novo. fica sofrendo e fica pior do que estava antes. Então, muita gente acha que hipnose e regressão são sinônimos por conta do Freud, que foi um dos primeiros a trabalhar com hipnose no contexto clínico. Só que é bom ressaltar que essa prática de regressão tem contraindicações. Agora, um detalhe que eu acho que é uma dúvida que surge é a seguinte. Tá, mas se Freud abandonou, por que a gente vai usar hoje? É porque o jeito que a gente usa hoje não tem nada a ver com o de Freud. Então, por exemplo, quando eu uso hipnose para alguém, por exemplo, poder imaginar que tá no avião agora, não tem nada a ver com eu voltar no trauma dele e voltar no tempo. Tem nada a ver. Entendi. São práticas que são totalmente diferentes. Então, a prática hoje da hipnose nas terapias comportamentais não tem nada a ver com aquilo que Freud fazia. Eu quero que você experimenta esse chocolatezinho aqui. Tem um mito, algumas pessoas falam que cerveja não combina com doce. Eu já vi você falando isso na Rádio 98. Pois é. Então eu trouxe esse chocolatezinho aqui. Isso aqui é um vermezinho que a gente pegou ele e banhou no chocolate. Que delícia. É, Então. aqui pra- Tem aquelas bebidas de verme. Você bebeu já? Eu já comi verme na China. Vermezinho. Não, mas aquela tem uma O cachaça. Mas você não Tem, que eles colocam os negócios lá dentro, né? Aquilo nunca... nunca bebeu, não. Não. Eu quero que Você prove que fez esse chocolate. biscoitinho? Não, se dá Lauca. Pô. Lembra da Lauca chocolate? Lembro demais. Aí eu quero que você prove com essa É cerveja. gostoso. Isso é uma casca de laranja desidratada Muito gostoso. revestida com chocolate. E aí, ele, como tem a acidez da laranja e tal, e a cerveja é um pouco cítrica e adocicada, faz essa semelhança para você harmonizar a cerveja com... Vai mudar o seu paladar, a cerveja vai mudar completamente. Ela vai ficar um pouquinho mais ácida, Ela ficou mais ácida. frutada. Eu achei mais gostosa agora. Ela ficou mais... A fruta ficou mais evidente. Ficou com mais gosto. É igual alguma sensação de beber uma limonada, na verdade. Aquela sensação de refrescância de uma bebida ácida, que eu gosto muito de bebida ácida. Delícia. Legal, né? Muito bom. Alberto, agora nós vamos passar para a terceira cerveja. Geralmente eu só sirvo 2 cervejas, mas como é você que tá aqui... Não, pô, eu senti especial agora. É. Então nós Vamos ver se você fica louco. Isso aqui é uma cerveja, essa aqui, ela chama Batarra, é uma cerveja de fermentação espontânea, feita na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, uma cervejaria que fica dentro de uma fazenda. A base dela é uma Barley Wine. Barley Wine é uma cerveja que surgiu na Inglaterra, que tem esse nome porque ela é muito alcoólica, ela tem uma carga de malte muito grande, o malte produz muito álcool, só que como ela tem uma fermentação espontânea, tem um pouco de levedura, que é lá do biotipo, lá da microbiologia da região da Mantiqueira, ela ficou com caráter ácido. Então é uma cerveja alcoólica, mais amarga, ela tá com 9,4 de álcool, bem densa, com sabor muito marcante, muito forte. Fala que é marcante, eu já sei que eu vou detestar, cara. Ela vai impactar o seu paladar. Entendi, de uma forma positiva. Vamos dar sugestão positiva. É a forma, eu vou adorar. Pô, até derramando. vou adorar.
Já aconteceu de você aqui no podcast? Nossa, você tá indo bem, né, pra poder servir. Já aconteceu de você colocar cerveja congelar, aqueles negócios que acontece no bar? Não. De colocar Congelar, cerveja? eu não gelo muitas cervejas. Cervejas que É tem que são sabor muito... belga, né? Belga e alemão. Né? Cara, não, mas sabe o que é? Cerveja que tem um sabor muito complexo, que tem muito aroma, muito sabor, se você gelar ela demais, na hora que você botar na boca, anestesia sua boca, você não sente o gosto dela direito. Então é um desperdício você gelar demais cervejas que têm essa complexidade. Aquela primeira que a gente tomou, por exemplo, com limão, ela é muito suavezinha e tal. Ela você pode gelar de boa, que não vai fazer tanta diferença. Mas essas que são mais complexas fazem uma diferença boa, sabe? Mas, por exemplo, a primeira vez que derramou, nunca tinha derramado, não. Entendi. Saúde. E o colarinho é parte da cerveja? Qual que é a sua Muito definição? importante. E Muito tem importante. sabia que já teve decisão do STF sobre isso, né? Sabia disso? Não, sabia disso. Que isso, que loucura. É, os bares estavam entrar com uma ação Ah, se o colarinho era parte da cerveja ou não. Aí decidiram, com a votação, que o colarinho é parte da é cerveja. parte da cerveja. Cara, pouco colarinho, a cerveja oxida rápido. Se não tiver espuma, porque a espuma protege a cerveja. Porque uma das coisas que mais agride a cerveja é o oxigênio. Ela vai oxidando muito rápido. Muito rápido. No copo. No copo. Então, cerveja, quanto mais malte, mais lúpulo ela tem, mais rápido ela oxida. Então, a espuma protege a cerveja. Então, se ela tiver uma boa espuma, ela vai proteger. E outra coisa, a espuma retém muito aroma. Então, para uma cerveja igual essa, que tem muito aroma, que tem muito sabor, se eu colocar, serviço ela aqui sem espuma nenhuma, muita coisa que é volátil ia se perder rapidamente e você não ia conseguir experimentar. Com a espuma protege, dá uma selada ali e ela mantém. Eu posso ativar minha audição, por favor? Vai, vamos lá. Já que você gostou disso. Agora eu quero ver se você vai fazer cara feia. Não. Tava esperando outra coisa. Tá esperando outra coisa? Tava esperando, tipo, a cerveja que eu tomo geralmente. Aquelas Ela IPA... tem um amargor. Ela tem um amargor. Não, mas é presente. bem... Eu achei No que tá- final, amarga bastante. Eu não achei tanto, não. Não sei. Não? Não, pode ser o chocolate, que já contaminou tudo. Não, mas já dá mais umas 2 goladas pra você ver. Ela tem um amargor presente, você percebe um amargor no final. Ela tem uma potência Tem, mas não é amargor que me incomoda, não. Não. Mas que estranho, eu gostei dela. Gostou? Eu tinha certeza que eu Percebeu ia que ela é odiar. ácida? Eu tinha certeza que eu ia odiar. Por quê? Pela descrição que eu fiz? Porque toda vez que minha mulher gosta de cerveja, às vezes, um pouquinho mais forte. Isso é um negócio de IPA, você falou? Ela né? adora IPA. Toda vez que ela chega, eu falo, nossa, que cerveja maravilhosa. Eu experimento. Vontade de vomitar. Papel. Nossa, cara, negócio contamina isso aqui não. Pô. Mas você percebeu que ela tem muito mais. Não, ela é densa, muito mais densa que aquela outra azul. As outras azuis parecem refrigerante, com todo respeito. Elas parecem refrigerantezinho. É, ué. Aqui, é um ritual nosso aqui. Você colocar a tampinha nesse copo ali. Ah, Todo meu mundo Deus. que vem, eu junto a tampinha, tô juntando. Pra ficar guardado de recordação. Depois Eu coloco vou o seu assinar nome. ela, Depois, no final, a gente vai colocar seu nome. aí eu vou nela colocar lá dentro, E vai ficar guardada. aí depois a gente tira e eu assino. Se você quiser ficar segurando ela. Eu vou aí, ficar segurando ela, cara. depois Eu você não quero fazer coloca fake, não. Eu quero fazer um vídeo real, ué. Pô, aí eu coloco. com a caneta. É, ué, pô, a Uma ideia caneta dele, de cara. projetor Não acredita em tudo que ele vai televisão. Isso aqui, ó, foi tudo assinado depois, cara. Depois. Já sei que foi assinado depois. Eu só vou assinar quando tiver caneta aí pra Não, pôr tá, esse nós vamos negócio. fazer um vídeo no final de você assinando. Deu colocando. perfeito. Obrigado. Eu não vou fazer um negócio fake, não, que eu respeito minha audiência. Tá vendo? Tá vendo? Por isso eu gosto de convidar esse cara. assim. Agora você pode provar o outro chocolate que é meio Porque ele amargo, combina. que tem uma castanha nele. Gostou da cerveja, cara. Gostou? Que legal que você gostou. Essa é uma cerveja que muita gente estranha, assim. Muita gente que já bebe cerveja O que artesanal. acontece? Eu já odeio cerveja. Em Mas geral. mas ela é totalmente fora da curva, né? Pois é, então como eu já odeio cerveja, as normais, IPA, Skol, Brahma, eu detesto todas. Acho horrível. Todo respeito aí aos patrocinadores. Agora, você pega um negócio que é totalmente diferente, aumenta a chance de eu gostar. É verdade, isso é verdade. Então, Ela tem um gosto amadeirado. E aí, traz começou as invenções, uma cara. Começou as semelhança. invenções, Não, mas né? é porque ela passa por barril. A cerveja fica em barril de madeira. Isso é verdade mesmo. Tô Ela inventando. fica- Não, tô inventando, não. Você é foda, velho. Você é foda. Cara, a cerveja de 9,4, o cara bebe ela assim e adorou ela. Olha, você vê. Foi a que eu mais Eu achei gostei. que ele ia cuspir ela na minha cara. Eu tava achando. Pô, Ainda bem que eu trouxe 2. Eu vou te dar uma pra você levar. eu vou levar com certeza, vou tomar com minha mãe. Dá Quero pra ver você se ela levar. gosta. Quero ver. É isso que eu ia te falar. Você vai
Dá pra ela experimentar agora. Eu quero ver você falar que você gosta de cerveja agora. Vai botar ela aí. Pô, achei gostosa a cerveja. Vamos falar mais de hipnose. Como é que você causa a hipnose na pessoa? É tudo sugestionado? É lógico que tem a técnica e Se tal. você chegar, por exemplo, de manhã, técnica de hipnose você fazer em casa. Ah, Você chega de manhã, tá com seus filhos lá. E vocês vão tomar leite. Se você chegar, tá todo mundo tomando leite, achando ótimo. Esse leite tá meio estragado, não tá? aí a galera já começa. A pessoa vai começar a sentir o cheiro do estragado. Se você chega com feijão, por quê? Alimentos que o nosso cérebro, já sentiu estragado, ele cria essa previsão muito facilmente. Então, por exemplo, leite, feijão, Que é comum. tapioca. Um dia desse minha mulher chegou pra mim, eu tinha acabado de comer tapioca, né? Ela pegou a tapioca, falou assim, sentiu o cheiro assim. Tá estragado, não tá não? Eu cheirei, falei, olha, cheirei de novo. Olha só, se a sua pergunta se tá estragado tem referência ao cheiro que eu estou sentindo agora, sim, Ela tá estragada. eu estou sentindo o cheiro de que ela tá estragada. Agora, se você quer saber se teve uma alteração de umidade, pH ou algum tipo de intervenção química que alterou as características e inclusive a possibilidade da gente comê-la sem ter problemas, eu não sou capaz de afirmar, porque talvez eu esteja sentindo esse cheiro de estragado devido à sugestão que você me deu. falou. Então, é muito curioso isso. Você tem uma ideia? Você está no dentista. Você já teve essa sensação. O dentista nem começou ainda a colocar a injeção e você grita, não comecei ainda. É porque você já esteve naquela situação tantas vezes que o seu cérebro resgata. Aquilo ali. Ele resgata aquilo. Agora, às vezes as pessoas me perguntam o que é mais difícil durante a hipnose. Você quer saber, Herbert? O que é mais difícil? Que é mais É tirar das pessoas as sugestões que elas já têm aceitado ao longo da vida e elas nem percebem. Isso que é difícil. Não é difícil alguém ficar com a mão Criar colada uma em nova hipnose. não é. Não Cara, é difícil mesmo é mostrar para as pessoas que elas merecem uma vida melhor do que aquelas que estão vivendo. Cara, a gente vive um negócio que eu acho muito doido. Eu vi uma pessoa falando assim: ah, vida adulta é pagar boleto. Cara, se você acha que a sua vida adulta é pagar boleto, cara, a sua vida tá toda Você já errada. Tá fudido já. A vida tá toda errada. E uma coisa que eu falo sempre é: eu não gosto de romantizar trabalho, eu não gosto de romantizar problema financeiro, não. Eu já passei bastante dificuldade financeira. E eu não quero fazer isso, não. Mas agora uma coisa que eu te falo é o seguinte: entre a vida horrível, merda, que você detesta, e você acorda querendo que o dia acabe, e a vida dos seus sonhos, tem mais opções do que a gente pensa no dia a dia. Por exemplo, você um dia vislumbrou essa opção da gente estar aqui agora. Sim, Você um dia pensou, cara, eu quero mexer com cerveja, cara. sim. Esse negócio de petróleo, foda-se. Esse negócio de petróleo, gasolina, Morrer Dilma, queimado na refinaria. morrer queimado, mano, que é uma merda. Eu cagava de medo de trabalhar na refinaria, velho. Então, por exemplo, Morria de medo. e às vezes, tem pessoas que estão lá, que talvez teriam outras opções que era não estar lá. E o pior é que a gente vai sendo hipnotizado todo dia. Entendi. Todo dia. Então, eu acho muito mais difícil a gente deshipnotizar as pessoas dessas sugestões horríveis da vida. Cara, e eu vou te falar que as pessoas que mais vão atrapalhar a gente a alcançar nosso objetivo são as pessoas que estão ao nosso redor. Felizmente, um abraço, minha mulher, além de gata, qualquer plano maluco que eu tiver, ela dá moral. Todos os planos malucos. Cara, eu já tive tanto plano louco, cara. Tanto plano louco. Uns dão certo, outros dão errado. Ela sempre dá moral. Então me conta um plano maluco seu já, que deu uma merda gigante. Assim. Não, merda não. Teve um plano louco É. que eu contratei o Paulo Ricardo pro aniversário dela. Caralho, velho. Eu cheguei e o meu plano era o seguinte, fazer uma festa surpresa. É. Qual que era o meu plano? Contratar a banda É. pra tocar no quintal lá de casa. Aí eu cheguei pra ela e falei, olha, que eu tô querendo fazer aqui no quintal de casa. Você arruma a banda? Arrumo. Pô, chama Paulo Ricardo. Por quê? Porque ele já tinha tocado em alguns eventos meus.
Ah, é? Então já tinha um contato e tudo mais e tal. Aí eu falei com ela, ó. E ela gosta? E ela gosta muito, RPM e tal. Falei, pô, vai ter o show do Paulo Ricardo, seu aniversário. Ela, você tá brincando. Aí foi isso, porque ela não achou que dava pra fazer o show do Paulo Ricardo no quintal lá de casa. Aí a gente teve que contratar salão de festa, aí a gente contratou. Aí ela achou doido, por exemplo. Aí eu cheguei pra minha mulher, por exemplo, e falei, olha, Que louco, vai ser muito doido. é louco, é louco. Outra coisa que eu fiz, por exemplo, eu cheguei pra ela, isso foi uma coisa, uma decisão difícil. Hoje eu acho que foi muito acertada. Em 2018, eu tava dando curso de hipnose todo final de semana no Brasil inteiro. Todo final de semana. E comecei curso online. Eu falei com ela, olha, vou parar de dar esses cursos presenciais por um tempo, porque eu não tô aguentando mais. E ficar só no online. Ela nunca chegou assim, mas e aí a renda, o que vai acontecer? Acabou que teve pandemia depois, se eu não tivesse estruturado online. Pois é, você fez o negócio na hora certa, né, velho? Mas saber. Mas eu não sabia. Não sabia e ela apoiou, entendeu? Então, toda ideia louca que eu tenho, Que legal. ela vai tancar. Ela vai tancar. E na verdade, ela começou a namorar com o Alberto, que tinha acabado de passar em psicologia. Ou seja, eu não tinha ainda o reconhecimento nenhum. Depois ela viu sua história, ela tá com você, ela sabe a sua história, ela sabe o que. Pois é, mas quando não tinha história, deu moral. Pois é, mas a partir de um certo momento, agora ela já sabe que, por mais louca que seja a sua próxima invenção, já existe uma chance muito maior de dar certo. Porque lá atrás, quando não tinha chance nenhuma, ela acreditou e deu certo. Pois é, então o ponto que eu acho que principal é esse, é de estar acreditando. Então eu tenho muita sorte de uma pessoa que tá comigo, desde Legal quando eu não demais. era conhecido nem nada, botava moral que dá certo. Muito Porque as pessoas ao nosso redor, cara, pelo nosso bem mesmo. É pelo nosso bem, elas acabam nos afastando daquilo que a gente quer fazer, entendeu? E eu acho que sempre vale a gente arriscar pra viver a vida que a gente acha que a gente merece viver. E eu não tô falando de faturamento, não. Total. Eu tô falando de você, pô, vou lá hoje gravar com o Alberto bebendo cerveja, eu curto fazer isso. Assim como eu vim hoje, pô, claro que eu gravo com o Herbert. Também não importa. Se você tivesse me convidado com um podcast grande, pequeno, comigo, pra mim não faz diferença. Eu quero conversar com você, eu quero gravar com você, eu acho importante estar com você. E então eu genuinamente quero estar sentado aqui, e você genuinamente quer estar sentado aqui, e é isso que a gente tem que buscar na vida, cara. A vida não é chegar e ficar só pagando boleto, não. E uma coisa que me está errado, agora, ensinamentos, hein? Não, tá ensinando pra caralho. A coisa mais errada que ensinaram na minha vida, e meu pai teve um papel fundamental nisso, e eu cobrei isso dele já. Eu já joguei na cara dele isso. Olha que seu pai é um paizão, né? Meu pai é excelente pai. Paizão. Só que são as coisas erradas, né? Da vida. Cara, mas tudo bem. Eu Eu já pedi desculpa. Eu falo disso rindo pra ele. Ó, se dependesse de você, eu tava lá na computação. Mas, uma coisa mentira. Meu pai, quando eu falei que ia largar a computação, ele deu moral. Quer largar, larga. Mas, uma coisa interessante é, quando a gente tem 18 anos, a gente acha que se a gente não passar no vestibular, que a gente vai estar muito velho. A gente acha que se a gente ficar mais um ano fazendo cursinho, que vai estar muito velho. A gente acha que se a gente depois mudar de profissão, que a gente vai estar muito velho. A gente, cara, hoje eu tô 43 anos. Eu já tive a sensação de estar muito velho desde quando eu tinha 20 anos de idade, cara. Quer dizer, você não tava... Porra. Isso é um absurdo! Total. Então, e isso tá tão incutido na nossa vida, cara. Então, por exemplo, eu mudei de carreira várias vezes. E se eu ficasse me apegando a isso, pô, mas vai começar de novo com a memorização? Já tava na computação. Pô, mas já tá sendo conhecido na memorização como a melhor memória da América Latina, vai mexer com hipnose também. Cara, se eu ficasse pensando nisso, eu já feito nada. E eu posso, talvez, ano que vem, tá fazendo uma coisa totalmente louca, cara. Eu posso virar youtuber e fazer na Twitch live jogando Street Fighter. Pô, pode rolar. Sério, bom pra caralho. Cara, você acredita que eu fui desafiado no Flow e gay do Igor, que era youtuber de Street Fighter? Ele chegou assim, que ele ganhava de todo mundo, né? Vamos lá jogar? Vou destruir você. Eu falei assim, não vai. Não vai. Cara, aí ele hipnotizou ele pra ele perder. Aí eu comecei a primeira, cara. Aí ele perdeu a primeira. Isso nunca aconteceu no Flow. Nunca.
Aí começou a juntar a galera, perdeu a primeira, perdeu a segunda, Que perdeu a doideira. terceira seguida. Aí na terceira eu levantei, gritei e falei: aqui só tem pato, não tem mais ninguém que presta, não. Vou embora. Isso tá filmado no Instagram, inclusive. Ah, é? Aí ele chegou, você vai sentar aí. Aí eu perdi de 5-3. Infelizmente ficou sério, ele a ficou história sério. teve um final meio triste. Mas. Então eu advogo muito pela experimentação. Por exemplo, o cara tem 20 anos de idade. O cara aí tem que arriscar o máximo. Cara, o cara com 20 anos de idade, se ele errar, por maior que seja a merda que ele fizer, se ele errar feio, a vida dele não tá perdida. A única exceção que eu Tem coloco, condição do cara é- pensar assim. se o cara tem 20 anos de idade, mora num ambiente mega fragilizado, é arrimo de família, Claro. e aí tá dependendo. Agora, vamos lá. O cara é sustentado pelos pais. Tá com 20 anos de idade? Tá morando na casa do pai. Acabou. Bah! ajuda Uma coisa é interessante. É claro que a quantidade de risco que a gente pode tomar aos 40 é diferente dos 20. Diferente. É, lógico. É diferente dos 20. Agora, se você tem 20 anos de idade, cara, e não arrisca, com todo respeito, você é um bosta. Você é um bosta, cara. Cara, eu já vi gente que teve a oportunidade de fazer o high school nos Estados Unidos. Ai, não vou estudar nos Estados Unidos não, porque pode atrapalhar meu vestibular. Foda-se o vestibular. Que se você fala. Foda-se. Você vai mudar de profissão várias vezes, cara. Ah, total. Você tá louco. Então, essa questão de a gente achar que a gente tá atrasado. Não, e eu vivi isso a vida toda. Velho, cada um tem o seu tempo. Cada um tem Pra o seu tudo. tempo. Pra tudo Pra na tudo, vida, cada um então. tem o seu tempo. Tá virando conversa de bebum no boteco, velho. Tá, então vamos fazer uma coisa diferente. Foi. Pô, fazer uma coisa diferente, fazer uma Vamos coisa fazer louca. Coisa louca, eu quero que você me hipnotiza. Então vou fazer isso agora. Hipnotizar, o processo, ele pode ser usado em uma terapia pra poder, por exemplo, ajudar em vício, essas coisas assim. Com certeza. Com certeza. Pode ajudar pra vício, A pode ajudar emagrecer. controle de ansiedade, emagrecimento. É, Pode ajudar pra um monte de coisa. Um monte de legal. coisa. O que a gente pode fazer? Quer ser hipnotizado? Quero. Fazer alguns exercícios primeiro. Os É. exercícios com sua imaginação. Junta as mãos assim. Faz assim. Olha só pra esses dois aqui. Imagina que esses dois dedos são dois ímãs muito poderosos. Uhum. Simplesmente imagina como seriam eles atraindo cada vez mais. Usando sua imaginação, se concentra só nesses dois ímãs. Imagina como seria eles atraindo cada vez mais. Em algum momento, eu vou tentar separar esses ímãs. E você vai sentir que essa sua imaginação vai deixando eles cada vez mais presos. Cada vez mais presos. Você vai ficando cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez. Agora imagine isso aqui é um bloco único. Uma peça única. Quanto mais você se concentra, mais ele vai ficando preso, colado. Se eu te perguntar, sem você tentar soltar, você acha que está mais preso na ponta dos dedos ou no centro dos dedos? O centro vai ficando totalmente preso, Herbert. Totalmente preso, totalmente colado. Vou fazer uma contagem de 1 a 5. Somente no 5, você vai tentar soltar e não vai conseguir. Somente no 5, tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. 1 ainda mais colado. 2 é mais colado. 3, totalmente colado. 4, mais, tenta mais colado. 5, tenta soltar, mais preso, mais preso. Mas quanto mais tenta, mais colado, mais tenta, mais colado, mais preso. No centro ou nas pontas? O centro vai ficando mais preso. Mais preso. Agora, quando você lá, essa cola vai sair daqui. Tenta soltar, fica mais preso. Mais preso. Tenta, faz força, mais preso. Quando você lá, essa cola vai sair daqui, vai acontecer um efeito colateral. Sua voz some. Tenta falar. Oi. Voz some. Agora a voz volta. Aberto. O que você achou disso aí, hipnotizado? Quer ser mais hipnotizado? Isso é só o começo. Fodeu. Peraí. Quando estalar o dedo, vai voltar. Nada, não, Peraí. cara. Quando bater a palma, vai voltar. Voltou. Bebe água, vai acabar de voltar a voz. Por que some a voz, né? Voltou? Pensando agora, voltou. Tava pensando na mão e a voz. Parece até que falta o ar aqui. Parece até que. Fecha os olhos. Vou te ensinar um exercício de auto-hipnose pra você dormir melhor. Gostaria de aprender? Não, meu sono é ruim demais. Vai ser bom pra caralho agora. Coisinha eu acordo. Era uma folha lá passado. fora, eu acordo. Passado. Fecha os olhos. Viu que tava rolando hipnose? O pessoal tudo que vem cá pra ver hipnose rolando. Fecha os olhos. Isso. Lembra da sensação das mãos coladas? Imagina um dia que você acordou cedo, mas não precisava acordar cedo. Um dia que você só queria descansar, relaxar. Como naquele dia, você sabe que pode abrir esses olhos a qualquer momento,
Mas você prefere não abrir. Prefere deixar esses olhos pesados, desligados. Em auto-hipnose, você vai começar a relaxar os músculos da região dos olhos. E esse é um exercício de auto-hipnose que você vai poder fazer todos os dias. Em algum momento, você vai perceber que esses olhos estão totalmente desligados. Totalmente colados. Pelo poder da sua imaginação. Só você vai identificar esse momento. O momento que eles vão estar muito mais colados do que aquelas mãos ficaram. O momento que você vai tentar abrir e não vai conseguir. E no seu tempo, você vai desligar esses olhos até perceber que eles estão totalmente desligados. Quando você sentir que eles não funcionam mais, você vai tentar um único teste. Vai tentar abrir e não vai conseguir. No seu tempo, a partir de agora. Eles vão ficando mais colados. Mais colados. Isso. Mais presos. Isso, mais presos, mais presos. Isso. Quanto mais tenta, mais preso vai ficando. Vai ficando mais colado, mais colado. Mais colado. Isso, vai ficando mais preso. Isso. Responda só com a sua cabeça. Já tá tentando abrir, não já? Quanto mais você tenta, mais colado vai ficando. Agora, quando instalar o dedo, essa cola dos olhos vai sair dos olhos e vai voltar para a voz. Ela vai sumir de um jeito que nunca saiu antes. Abre os olhos. Tenta falar. Tá aqui. Resolvido o podcast. Agora eu tenho meu podcast. Agora eu ganhei meu podcast aqui em BH, perto de casa. E vai ficar cada dia mais difícil. Se beber água, a água vai tirar o restinho da voz. E a voz volta. E a voz volta. Bebe água que agora vai sumir. A voz vai voltar. Tem uma coisa que eu acho muito intrigante com a hipnose. Uma coisa que eu adoro com a hipnose. O que você sentiu? O que você sentiu? Dá uma agonia danada ficar sem a voz. Dá uma agonia danada. Uma coisa interessante com a hipnose, que quando eu falo o que eu faço, a primeira reação das pessoas é rirem, achando que esse negócio não existe. Quando as pessoas percebem que é real... É muito louco esse trem, velho. Quer ter uma sensação diferente agora? Fecha os olhos. Vai tirar minha voz de novo, né? Não, vou te dar a voz agora de novo. Vou fazer outra experiência, uma experiência diferente. Quer ter uma experiência diferente? Diferente como? Eu vou Sou voltar. hipnotista. Eu vou voltar. Eu sou hipnotista dos podcasts famosos, cara. Quando eu era adolescente, eu cagava de medo de usar a droga, porque eu tinha medo de não voltar. Você vai Eu vou voltar? Vai. Porque, na verdade, cara, você o dia todo já faz isso. O dia todo você já faz isso. Agora, sabia que a cerveja um pouco ajuda? Porque Por quê? ela diminui o sistema inibitório. Então, por exemplo, quando você fica mais impulsivo tomando um pouquinho de cerveja. E aí você fica mais aberto à experiência de ser hipnotizado. Entendi. Você gosta... É só sua imaginação. Fecha os olhos. Peraí. Uma pausa. Oi, que você falou? Não entendi o que você falou. Pô. Não. Fecha os olhos. Faz exercício aqui, fecha os olhos. Você quer entender, agora, Ebert, até onde a sua imaginação pode chegar? Então imagina que você está numa lousa, quadro negro, uma sala de aula, talvez igual na época de Santa Maria, do colégio, faculdade, qualquer lugar. Consegue imaginar uma lousa, um quadro negro? Você vai escrever seu primeiro nome aí, nessa lousa. Quando você já tiver escrito o primeiro nome, você balança a cabeça para mim e fala que já escreveu. Ótimo. Você gostaria de limpar sua mente daquilo que está te incomodando, Herbert? Gostaria de começar a limpar tudo isso que te incomoda? Comece a imaginar que você está limpando a lousa toda. Apaga tudo que está na lousa. Tudo isso vai sumindo, sumindo. E quando aquilo vai sumindo, seus olhos vão ficando colados novamente. E quando você perceber que os olhos estão totalmente desligados, você vai tentar abrir mais uma vez e vai perceber que estão colados de novo. E é o momento que a lousa apaga totalmente. Quando você perceber que os olhos estão desligados, você vai tentar abrir e não vai conseguir. E a lousa apaga. Isso, a lousa apaga. Você já está totalmente hipnotizado. Tudo aquilo sumiu. Tudo aquilo sumiu. Responde só com a sua cabeça. Já tentou abrir os olhos? Tenta mais uma vez para perceber que estão mais colados agora. Quando você estalar o dedo, a mente já esvaziou. Vou perguntar o seu nome. Você não vai lembrar. Abre os olhos. Seu nome é João, não é? Seu nome é de homem ou de mulher? João. Você acha mais fácil ser João ou Maria? João. Seu nome é João de quê?
Fecha os olhos. Você vai lembrar agora que, na verdade, seu nome é João por um motivo engraçado. Você vai lembrar que seu nome é João porque rima com feijão. Quando você abrir os olhos, vou perguntar o seu nome. Você vai lembrar que é João. E vai dizer que é João porque rima com feijão. Abre os olhos. Qual que é o seu nome? João. Tem algum motivo especial? Gosto de feijão. Você gosta de feijão? Eu já tive apelido chamado de feijão. Já teve tive apelido de feijão. Você gostava desse apelido? Foi por isso que você ganhou esse nome. Por isso que você ganhou esse nome. Então fecha os olhos agora. Divertido. Fecha os olhos então, ô João. Escreva os números agora de 1 a 5 na lousa. 1, 2, 3 até o 5. Consegue imaginar isso, João? Vai escrever os números de 1 a 5 na lousa. Tem um número especial, e eu vou bebendo cerveja enquanto isso. Tem um número especial que está entre 3 e 5. Você consegue achar esse número? Tem um número especial. Não precisa falar o nome dele, não. Você vai apagar ele agora totalmente. Uhum. Vai ficar só 1, 2, 3, 5. Quando você abrir os olhos, João, vou pedir para você contar. Você vai contar 1, 2, 3, 5, porque aquele número sumiu. Abre os olhos. Qual que é o seu nome? João. Tem algum motivo para ser João? Uma coisa engraçada? Feijão. Meu apelido é feijão. Ah, seu apelido é feijão. Conta pra mim quantos dedos tem aqui. 1, 2, 3, 5. E esse? 5. E esse? Vamos lá. Você era bom em matemática? Você estudou escola técnica, estudou? Da escola técnica, dele você pede. Lá era bom em matemática, não era? Era bom. Você tá um pouquinho hipnotizado, né? Já foi hipnotizado antes? Não? Então vamos lá. Conta aqui de novo. 1, 2, 3. Deixa pra lá. Vamos fazer uma pergunta. Você é bom de matemática, não é? Você é bom, estudou no Cefet, pô. É. 1 mais 1. 2. É um gênio. Ô, gente, vamos lá, é bom demais. 2 mais 1. 3. Bah! Vamos para perguntas fáceis, né? Agora a pergunta mais importante. E 2 mais 2? 5. Quanto que é 2 mais 2? Sei não. Você não sabe, não? Tudo bem, fazer uma outra diferente. 5. 5, acertou. Miserável, é um gênio. Quanto que é 5 menos 1, então? Tá me zoando, né, velho? Quer pular essa? Sem jeito Quero, a pular. Pula. quero. Tá meio confuso aqui. Tá. Quantas pernas, quantos pés tem uma galinha? Hã? Quantos pés tem uma galinha? 3. Três. Não, pés não, 2. Eu tô pensando nos Essa dedos da sugestão eu não dei, não. Eu tô pensando nos dedos da galinha. Tá. 3 dedos. Pô, mas tem 2 pés. 2 pés. Ah, beleza. Quantas patas tem um cachorro? Essa é difícil mesmo. 3. Acertou. Acertou. 3 pés. Você já viu Alice no País das Maravilhas? Não. Já viu o Já vi story desse? Uns pedaços. Uns pedaços já. Então a pergunta que é feita pra ela. Você quer ir na toca do coelho? E realmente ter experiências mais intensas com a sua imaginação? Fecha os olhos. Eu vou voltar depois. Vai voltar. Fecha os olhos. Imagina agora que eu coloquei, sem você perceber, um monte de esterco nessa cerveja que tá do seu lado aqui. Imagina aquela sensação do esterco. Imagina que a cerveja agora tá cheia de esterco, João. E você, quando abrir os olhos, vai esquecer da sugestão que eu dei, mas você vai. Já tô todo mundo preparando já. E você vai beber a cerveja. Quando você estiver engolindo, vai sentir um gosto enorme de esterco. Só que você esquecer disso. E você vai, na verdade, João, querer me apresentar a cerveja falando que ela é boa, mas quando você beber, você vai ficar sem graça, porque vai sentir o gosto de esterco. Abre os olhos? João, não é? Isso. Essa cerveja você trouxe pra gente? Isso. O que você acha dela? Certo, você falou que você mais gostou, né? Experimenta aí, pra ver se você gosta. É boa, a cerveja é boa. Beleza. Esterco. Vai. Bebe mais um pouquinho pra ver se talvez é errado. Agora você vai dar um golão. Não vai dar um golão nisso aqui não. Você vai esquecer completamente o que eu falei do esterco. Esqueceu? Você vai querer beber mais um pouco agora. Bebe mais um pouco. Esterco enorme. Tá gostoso? Você tava indicando, né, que você gostou dessa cerveja. O que você tá sentindo? Gosto de quê? Podre. A cerveja venceu quando a gente tava começando aqui. Ela venceu. A espuma tinha que ter protegido, né? Gosto de esterco. Água é pior. Água é pior.
Bebe mais um pouquinho de água pra tirar o gosto. Vai dobrar o gosto. Vai intoxicar sua boca toda. Pega alguma daquela cerveja antiga, né? Vê se... E? Vai ver se melhora. Piorou 2 vezes. Que estranho, né? Sugestão do seu amigo aí. Tem nada com isso. Pô, me ajuda aí, velho. Você fica rindo, manda você fazer essas coisas. Então fecha os olhos. Sei qual que é pior, mas não. Fecha os Agora olhos. sumiu a parada toda. Os caras da cerveja aí ficam puto comigo. Fecha os olhos, tá? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Vou bater a palma. A cerveja vai voltar a ser deliciosa. Mas seu nome vai virar Maria. Seu nome é Maria. E sabe os olhos, Maria? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? É Maria? É. É? Vê se tá gostoso. Tá gostoso, não tá? Tá boa. Tá boa. Esse negócio do nome confundiu minha cabeça. Você acha que confundiu? Eu não sei meu nome mais, não. Você não acha que é Maria? Você acha mais fácil o nome ser Maria? Meu nome é João. Ah, desculpa. Não é Maria, não. Então fecha os olhos, faz uma experiência diferente. Que zóio, caralho. Você quer falar uma coisa, você fala outra. Então fecha os olhos, uma experiência diferente, galera. Já foi hipnotizado, uma experiência diferente. Fecha os olhos. Não, faz eu voltar aí. Tá bom. Você vai ficar com medo. Isso é só o começo. Eu ganhei um podcast meu agora. Fecha os olhos. Imagina como seria se eu tivesse com a camisa da seleção brasileira. A gente está passando, na verdade, existem os fenômenos hipnóticos, eles vão sendo distribuídos na população. Então, por exemplo, mão colada funciona com 70% das pessoas. Essa alteração de percepção do gosto de cerveja funciona com 20% das pessoas. E vamos ver até onde que a imaginação dele consegue. Ô, João, você gostaria de ter uma experiência mais... Quase que eu falei o nome dele certo. Ô, João, você gostaria de ter uma experiência mais intensa com a sua imaginação? Imagina que eu tô com a camisa da seleção brasileira. Imagina como seria eu estar com a camisa da seleção brasileira. Ô, João, quando você abrir os olhos, você vai olhar pra mim e vai comentar por que eu tô com a camisa da seleção brasileira. Você vai ver a camisa da seleção brasileira. Abre os olhos. E aí, João, o que eu tô vestindo? O que você tá vendo? Que cor que é essa camisa? Vermelha. Vermelha? Vermelha. É de quê? De que é? Um time de vermelho. É de futebol? É. Doideira, hein? Fecha os olhos. Pode fechar os olhos agora, João? Mas Você eu vai... sei que você tava com outra camisa. Eu troquei de camisa. Você mandei você fechar os olhos, é? Quando você abrir os olhos, você vai poder me falar de que time que é essa camisa que eu tô vestindo. Que eu troquei de camisa. Abre os olhos. Que time é essa camisa aqui que eu tô vestindo? Agora não. Agora você voltou pra camisa. Eu vou ter camisa social. normal. Eu Voltou pra coloquei de camisa novo. social. Coloquei de novo. Então fecha os olhos. Fecha os olhos. E agora, João, você vai imaginar que eu tô com aquela camisa vermelha. Mais uma vez. Vai imaginar que eu tô com aquela camisa vermelha. Que é de futebol. Quando você abrir os olhos, você vai falar, como que é essa camisa? Abre os olhos. Como que é essa camisa? Vermelha. Tem o símbolo da seleção vermelha. A camisa vermelha da seleção. É. A camisa comunista da seleção brasileira. Tu conhecia, não? Conhecia, não? Então fecha os olhos. Tem uma camisa de goleiro. Eu tenho uma camisa de goleiro, igual a camisa que eu tenho. Essa aqui é a de Vermelho. goleiro. É, igual a que eu tenho, Perfeito. vermelho. Tem alguém que você gostaria de convidar aqui pro seu podcast? Se é uma pessoa famosa que você admira? Televisão, internet? Quem você gostaria de convidar? Ah, tem muita gente. assim, Me fala uma tem pessoa que você uns- gostaria de estar aqui no podcast com a gente. Ah, sei lá. Pode ser artista, pode ser... Carioca, eu sou uma fã do Carioca. Você é fã do Carioca? É, sou uma fã do Carioca. Fecha os olhos. Agora, João, imagina que eu sou o Carioca com a camisa vermelha da seleção. Quando você abrir os olhos, você vai me ver. Você vai falar que eu sou Carioca. E você vai ficar feliz de eu participar do podcast. Abre os olhos. Quem sou eu? Roberto. Quem sou eu? Roberto. E que camisa que eu tô usando? Vermelha. Vermelha. Fecha os olhos. A imaginação dele não quis ver o Carioca agora. Agora, quando bater uma palma, imagina uma tela de cinema. Você imagina eu com a camisa vermelha, você imagina você bebendo a cerveja de gosto ruim. Imagina um filme voltando até o início. Da gente chegando aqui. Quando você falar o dedo, você vai esquecer tudo o que aconteceu durante a hipnose. E vai achar que a gente está só começando o programa. Vai ficar preocupado que as cervejas já estão todas bebidas. Você esquece tudo, abre os olhos.
Já teve alguma experiência com hipnose? Não. Não? Por isso que eu queria te pedir pra fazer. Entendi. Mas essas cervejas estão bebidas já, né? Como que é o esquema? Não, vou pegar mais lá. Mas essa aí, ou seja, você que bebeu tudo? Não, isso é garrafa que tava aí. Entendi. Dos... Agora- Você reprovou o chocolate? O chocolate ainda tem, ó. Ainda bem que tem, ainda bem que tem, ainda bem que tem. Quando você estalar um dedo, você vai lembrar de tudo que aconteceu. E se eu te contar que você já foi hipnotizado? Você vai lembrar de tudo agora. Palmas pro Herbert. Por que você tá batendo palma pra mim? A cerveja melhorou. Melhorou. Tava uma bosta. Qual que é o seu nome? Herbert, Você mudou de nome algumas Sim. vezes, né? você trocou meu nome aí. Baralhou bem essa ideia do nome. Você trocou de camisa? Você acha que eu troquei minhas camisas? Você trocou de camisa. Eu só te hipnotizei pra achar que eu tô com outra camisa. E a cerveja ficou ruim, ficou boa, ficou ruim, ficou boa. Hipnose é isso. Esse Ah, negócio do nome fez uma confusão na minha cabeça. seu nome é João, não é? Você me chamou de João, mas você me chamou de um outro nome também que eu não entendi. Maria. Maria. Você me chamou de Maria. Você, Maria, você preferiu o João. eu prefiro o João. Como que é a sensação de estar hipnotizado? Cara, tem uma coisa que me incomodou. A parada de ficar sem voz foi meio. Acho mais tensa. Foi meio agonizante, assim, de você falar um negócio e. Então vamos encerrar então. Muito obrigado pela participação. Roberto, valeu, obrigado. Eu fiquei com medo desse negócio da voz. Eu fiquei com minha voz vai ficar normal. Minha voz não vai acabar de novo, não, né? E se quando você chegar em casa, Eu tenho que chamar a atenção dos meus meninos. você vai ter que chamar a atenção dos meninos, a voz vai sumir. Não, mentira, não vai não. Ele fica com medo, não. Gostou da experiência? Gostei, muito legal, é muito interessante. Deu. Assim, eu não sei, talvez pela minha própria resistência, não sei se eu tinha alguma resistência de não acreditar, sei lá. Mas você foi super bem. Algumas coisas embaralharam, assim, saca? Algumas coisas embaralharam. Esse negócio do nome ficou meio confuso. Esse negócio do nome. O que que você achou a experiência mais forte que você teve de hipnose? Não, a mais forte foi a voz. Você achou que a voz foi A mais forte? voz. Não foi a camisa vermelha, por exemplo. Não, a camisa. Você teve a sensação que eu Facilmente troquei a você trocou camisa. a camisa. É. Você acha que eu troquei a camisa? Você levantou, foi ali, pegou na sua sacola. Você acha isso ainda? É. Que doideira, cara. É muito doido isso. Agora, o nome embaralhou. Agora, depois você pode depois ver o vídeo e ver que eu não troquei de camisa. Uhum, claro. Não, eu sei que você não trocou porque. Mas você Mas realmente tem a viu. sensação. Agora, é engraçado que... Mas sabe esse negócio da camisa da seleção? Eu tenho uma camisa. Eu não gosto da seleção brasileira. Eu não gosto. Olha que interessante. Aí você quis gosto. imaginar... Só que eu tenho uma camisa da seleção, que é uma camisa vermelha de goleiro. Você tava usando a camisa vermelha de goleiro. O seu Igual cérebro eu não quis tenho. pegar uma camisa que você não Que gosta. eu não gosto. É, Olha que interessante. é tipo isso. Gostou da A experiência? sensação é muito legal, muito interessante. Que bom que você gostou e eu vou assinar isso aqui, hein? Vamos assinar, nós vamos fazer um vídeo você assinando. Então, beleza. Valeu demais aí Velho, pelo obrigado, convite. obrigado. Obrigado pelo seu tempo, Tamo junto aí. pela experiência e espero que você volte Vou voltar quantas vezes mais chamar. vezes. Vai ser Volte ótimo. Te reencontrar, assim, todas as vezes que a gente se reencontra é muito legal. É muito legal e é uma uma pessoa que eu conheço de verdade, ainda que a gente tenha ficado tempo sem se ver. É uma pessoa que eu vejo para além da cerveja, para além, tipo, do trabalho, essas coisas todas. Então é um prazer. O dia que chamar, eu tô aqui de volta com certeza. Maravilha. Valeu demais pelo convite. Depois eu quero trazer você aqui comigo com outros convidados também pra gente fazer essas brincadeiras. Ah, fechou. Vamos fazer Brincadeira assim. não, porque é o seu trabalho, lógico, mas Mas sim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. alguns Só testes, convidar. Maravilha. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.